Ô, droga. Volta uma, volta uma, volta uma. Oi, gente, eu tô aqui. Meu nome é Rodrigo e eu gostaria de dizer pra vocês que... Eu gostaria de dizer pra vocês que aqui não tem mais essa não, meu irmão. Quanto mais você come feijão, você come feijão. Olha quem tá na live, olha quem tá na live. Garotão do papai. Deixa eu ver o negócio aqui. Pronto, cheguei. Cheguei pra arrebentar. Eu cheguei mesmo, lá vai começar cedo, não tô nem aí. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma barra mágica. 2F. Meu boneco morreu mais que Kaki hoje. Não gostei disso. Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos ver. O que está acontecendo? Um dia você falhou na sala do líderzão. Eu até consigo matar ele, meu irmão. Eu preciso fazer uma câmera de ouro mesmo. Eu tô de ouro. Ixi, senhora. Eu preciso fazer uma sala de líder. Eu preciso fazer uma sozinha. Papai aqui. Quem é aquele cara ali? Vamos ver a potência dele. 51. Se ele vai vir de bobo conversar comigo. Opa! Ele vai vir de bobo conversar comigo. Mas ele é 51 e ele aguenta assim? Eu não tô aguentando nada? Ah, ele tá aguentando 3 em 3. Deixa ele ficar com os 3 dele lá. Cadê o copo? Cadê o copo? Cadê o copo? Cadê o copo? Experiência também, filho. Esperar o fôlego, né? Mas tem uma aqui. Que é essa mesmo? Que aumenta a minha obtenção de cobra.
Aquele cara ele não aguenta nada. Se eu não aguento, imagina ele. Imagina ele. Será um, filho. Já dois. Um sêmiozinho, bem, um sêmiozinho.
Ó. Eu não consigo livrar da nevasca, congelar os bichos. Não dá pra fazer 500 mil de cobre, não. O que dá? Chegou nem na metade do tempo ainda.
fazer. E aí, Saldanha? Bora que bora. Fazendo as contas aqui, acho que dá pra fazer 500k. Em meia hora de praça. É que eu preciso, né? 500kzinho. Dá pra guardar pra amanhã, né? Hoje peguei 65 às 4 da madrugada. Rapaz, você não dorme não? 4 da madrugada, o negócio voltou, você ficou esperando voltar, bicho. Você ficou igual maluco aqui no PC, é hora de você descansar e dormir. Pô, eu quero fazer aquelas missões lá que ganham as coisas vermelhas. Mas eu não aguento não. Eu entrei lá pra fazer, tinha um cara que ficava me matando toda hora. Aí não! Mas só foi levar você no chat e morreu. Só pra lá. Ah, vou matar isso aqui, né? Quatro ali? Eu só tinha três. Bem, você me matou, Saldanha. Fala assim, não tem nada a ver com isso. Não apertei nenhum botão, né? Pera aí, que agora eu não vou ver você não. O horário que você acorda? Que isso, bicho? 4 da manhã. Meus pêsames. Aí rala, tô aqui. Aí, irmão, mais um tirado no chão. Pega essa porra desse bichinho chato aí. Aí, aqui não tem ninguém. E ali tem gente. Ah, aqui é a branca. Talvez é melhor upar aqui. Menos risco de virar frangolino. Salve, Leonardo Silva, melhor salve do Brasil, seu! Cara, eu odeio isso, meu boneco. Ele entra, tá lutando e não tá no automático. Oba, o boss tá aqui. Só ninguém me encheu o saco de bater o boss. Foi bom matar o boss, né? Um monte de coisa que ele dá. Um monte de coisa que o boyzinho dá. O boyzinho é legal, ele é muito bonito. Quantas mortes eu tô? 9, meu irmão. Esse negócio não para de crescer, meu irmão. Não é tomar sal. Caramba, um negócio que. Essa update que eles deram aí acabou comigo no jogo. Não tiro mais ninguém da pedra, mas todas as pedras estão ocupadas. E aí? Como é que é farm? Agora ficou pra quem tem alt, pra quem tem bot, pra quem fica lá o dia inteiro. Não pro jogador normal. Que ideia jirico dos caras, hein? Você pegou a pedra, ela é sua. Tem gente que falou que era bom fazer isso aí, né?
Vamos ver agora. Você não vai tirar ninguém da pedra mais, filho. Você vai chegar e ficar rodando, você não vai achar uma pedra. Os caras deixam os altos encostados na pedra e deixam lá o dia inteiro. Aí eles tinham que tirar o negócio de 2 contas pro servidor. Aí ia ser brabo. Aí eu vou falar que ia ser brabo. Eu disse que matar você, filho. Cara, da Gabetinho, você tá na branca, tá? Só pra falar. Talvez ele não entendeu ainda, ele não pode matar aqui não. Pessoa da Gabetinta. O cara vem todo cheiro claro. Meu esquema é Saldanha, sou profissional de construção civil. Oh, azulejista, 31 anos, 15 anos de MMO. Aí sim, azulejista. O pessoal dos azulejos são bons, porque eu nunca tive problema não. Não é igual o pessoal do encanamento, o pessoal da fiação, isso aí são todos bosta. Os engenheiros que fazem essa merda, bicho. A galera dos azulejos não tem muito problema. Agora, hidráulica e elétrica de apartamento, pelo amor de Deus. Os caras fazem um ninho de mafagafo, meu filho. O primeiro NFT, Rodrigo, que eu estou envolvido, todos os outros eu tornava dinheiro. Esse aqui já ganha mais de 3K. Aí sim, hein? O jogo virou, não é mesmo? Você falou pros NFT assim, agora o jogo virou, né? É mais legal, né? Ganhar dinheiro do que perder. Ah, nas suas contas está tudo aplicado no jogo. É, pelo menos você não gastou, né? Se fosse outro jogo, você ia pra deixar o boneco forte, você ia torrar uma grana. Ah, eu também falei isso, mas não tirei nem dinheiro, não. Tirei R$ 360 desse jogo. Da minha continha que foi banida. Tem que abraçar o mundo. Fischer Coin, tô também. Lá ganhei um peixe super raro. Comprei outro, já tem 400 para sacar disponível. É isso. Você vai entrar nessa Atlas? 35 doletas você entra. Menos até, né? Uns 30 doletas você entra. A navezinha custa 20, mas o gerente tem que fazer o parado.
Tô vendo que só eu vou entrar nessa Arafis. Depois a galera vai chorar. Vai falar, não faz isso, porque você não me chamou. Ó, quinta-feira vai ter podcast com a galera do Star Atlas. Dúvidas sobre o jogo. Bota todos nos comentários aí que nós vamos tirar na hora. Vai ser um podcast maneiro. I believe I can fly. I believe I can believe. Saldanha é mago, não tira mais ninguém da pedra, Saldanha. Como é que eu jogo? Você não pode tirar ninguém da pedra. Eu vou ter que fazer praça e pico de Dark Shield e esquecer, farmar Dark Shield. Eu já farmava pouco. Mas agora então... E aí, Thiago, será que amanhã lança servidor novo? Não sei, cara. Meu irmão é mais net que eu, tô indo na cal dele por hora, tá fluindo, é isso aí. Se você não saca muito, procura quem sabe. Vai ter muita gente nesse mundo das criptomoedas. O cara, ele saca, mas não tem coragem. Ele dá as dicas, mas ele mesmo não tem coragem. Os 400 eu vou comprar outro peixe. Deixar pra vender tudo pra passar o Natal. Aí sim, hein? Natal gordinho. Pô, 3 continhos, hein? Aí dá, hein? Aí, hein? Aí é o 14º salário, né? Coinfish. O pessoal da live aqui tava me falando desse Coinfish aí. Outro joguinho, né? Eu tô achando que o Sarato vai dar bem. Tô achando. Falei que você que a maga era BO, porém não foi na minha cal. Ah, maga é bom, pô. Maga tava bom até agora. Não é só quem tá tirando da pedra quem? Só o guerreiro. Ah, é lanceiro, né? Eu vou ter que fazer um lanceiro aqui, comprar por 1 milhão um lanceiro. Ou um guerreiro, só pra tirar da pedra, meu irmão. Olha, informação. Só pra poder, quando eu for farmar, eu tenho que virar um boneco. São muito feios os peixes do Coinfish. Pô, maga não é BO não, cara. Maga é bonito. Comecei no NA12 com maga. O cara me deu cal na hora. Me impressionou de tal isso. Ah, mas talvez também você não tira ninguém da pedra não, fi. Agora, você viu a atualização nova? Você não tira mais ninguém da pedra do Taoísta também não. Taoísta é top mesmo.
É que eu sempre jogo de guerreiro todos os jogos. Aí quando baniram meu guerreiro, aí eu falei, vou experimentar o mago aqui. O mago tirava da pedra facinho, era o melhor pra tirar da pedra. Eu achava. Mas agora não tira mais, filho. Só tira agora guerreiro e lanceiro. Eu tiro 70 com meus 65 taoístas, diferenciado, porém, minha opinião, não cria um guerreiro aí mesmo, usa maga pra upar ele. Guerreiro não, acho que se eu fosse fazer eu ia de lanceiro. O drama, bicho, é que você não tira do meio da pedra mais. Tá vendo? Os caras ficam parados, ó, na frente da pedra mais agora, ó. Eles ficam todo mundo parado na frente da pedra. Eles estão me quebrando. Ah, beleza, quem faz fazer uma raid, né? Raid boys. Rei todo mal jogado, sangue nele. Você conseguiu pegar as pedrinhas lá que pega os itens vermelhos? Você fez a missão já, Saldanha? Do Vale da Serpente lá? Tem que matar 400 bichos? A missão nova. Que putão. Porém, já falei pra você, já era pra estar dando um esmagamento gritando, porém sua habilidade tá baixa. Tá baixa não. É porque tem que fazer a sequência aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tem que ser gelo, relâmpago, gelo, relâmpago. Gelo, relâmpago. É porque quando tá no automático ele não solta na hora certa. Tá doido, cara. Não é tempo perdido não, cara. Você vai ganhar um negócio vermelho pra você melhorar seu personagem aí. Você ganhar um negócio vermelho, você acha tempo perdido? Não. Aquele ali, o boss? Não, o boss, vou matar ele. Aí, ó, viu? Roubei o boss pra mim. Eu sou muito ladrão de boss. Cara, você pegar um couro vermelho e você achar que você que tá querendo upar, você tem que fazer, cara. Não, você tá falando essa que eu tô fazendo aqui. Pode, essa daqui não é tempo perdido. Sabe por que não é tempo perdido? Vou explicar. Pega isso aqui, ó. Ó, eu tô fazendo isso aqui. Desafio aqui, ó. Eu tenho que concluir, ó. Missões do labirinto, missões do Vale Oculto, tá vendo? E missões de elite. Tem que concluir 50 de cada. Pra upar o passe de batalha. Isso que eu tô fazendo. Eu não fico fazendo elas aqui não. Pra upar. Tá ligado? E sim. Tem que fazer 50 de cada. Então, todo dia tem que fazer um pouquinho.
Todo dia tem que fazer um pouquinho, senão não vai dar graça, meu amigo. Só os pedir já faz sem precisar ir nos móveis nível baixo. Não, mas pedir no Vale Oculto não conta não. Não tem, eu já fiz uma maioria. Tem que fazer missões do Vale Oculto. Mas você aguenta fazer o Vale Oculto da Serpente de boa, eu não aguento. Só o bichão. Então, mas tem que ser. As missões normais eu já fiz todas, né? Agora é só repetitiva. Hum, tem muito o que fazer. 3F da praça. Ah, você aguenta 3F praça, né? Ah, é. Então, eu tô sozinho, filho. Estou sozinho. Ainda quando eu venho aqui tem um cara que fica me matando ainda. Quando eu tento ir lá na serpente, o cara fica. Um cara nível 70 fica no hostil, me senta borracha. Num F do Vale da Serpente. Quando eu tento fazer a missão. 4 pets de 5. Ah, você tem pet vermelho, você é. Meu mal cai azul pra mim. Agora vamos ver, né? Agora dá pra pegar 3 bilhetes de pet por dia. Melhorou muito a vida da gente. Esse negocinho de ver propaganda no celular. Missões de pedir, mob nível 85. Você tá maluco? Eu não aguento fazer isso não, filho. Ah, filho, mas você tem. Você, a galera junta aí e faz. Faz sozinho. Igual eu tô. De vez em quando a galera do clã aqui faz. Vê se hoje junta a galera pra fazer essas missões das bolinhas aí. Da serpente. Seu nível é muito diferente do meu. Hum... Nossa, onde o boneco vai parar? Nós fez uma do 4F do Vale da Serpente em 5 na PT. 5 PT de 5 players. Nossa. 59, 169 derretemos Vale. Mata 1000 bob. Ó. Aí sim, né?
Aqui no clã não consigo juntar. É difícil juntar 15 pra fazer a expedição, pô. A gente consegue fazer o touro, que é o segundo bicho. Se matar esse bode aqui, eu tenho que olhar a loja do clã, bicho. Não sei se a galera está botando os itens. Olha lá, ó, tá vendo? Meu dano de esmagamento tá saindo certinho. É só fazer na ordem certa. Mas sempre. E... gelo elétrico sai tudo. Peraí que eu vou ler. Peraí que eu vou ler. Aí. Uma dica de ouro pra você. Se realmente quer ganhar uma grana aqui, tem uma HAL. Pelo menos 20, que fica média 10 horas um. É, mas infelizmente difícil arrumar. Só se eu trocar de. Se sair do meu clã. Eu não vou fazer isso. Eu jogo com os amigos. Mas eu não tenho. Como é que se diz assim? Deixa eu botar no turno aqui, pera aí. Não quero ser o melhorzão não. Nessa cal nós minera fácil dois dracos. Ah, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Opa! E uma coisa que eu precisava. Esse item que eu preciso. Nada disso que eu preciso. Ah, é, você vê o negócio da loja do fundo, depois eu vejo isso. Vou jogar tudo aqui logo. Quero ocupar essa parada. Loja, deixa eu ver aqui que tá. Vou comprar tudo aqui. Nossa. Ué, o que aconteceu? Nós estamos bem. Amigo, você já ganha dinheiro? Estou querendo começar. Cara, eu não, porque eu não jogo pra ganhar dinheiro, mas o pessoal aqui do meu clã ganha. Pra ganhar dinheiro você tem que abrir 3, 4 contas. Aí você vai ganhar dinheiro. Tem 6 players que gastou dinheiro e já tá nível 70 mais. O povo ajuda a missão pra você nunca mais fazer sem cowboy. 6 vezes, que sonho. Que sonho. Que sonho. Deixa eu ver o que eu tava fazendo aqui, né, mano? Na loja do clã.
12. Ih, não dá pra comprar. Ai, meu Deus do céu. Pensando que é pra mim. Pera aí que eu não quero fazer besteira aqui igual eu já fiz não. Pera. Beleza, esse daqui que eu não vou colocar não, porque é muito caro. Tem que chegar no nível 40 e tal, o povo fala mentira, eu abri mais de uma conta. Tem que chegar no nível 40 pra sacar. Então, o Crazy Bosses, agora eu ainda não testei, porque eu ainda não tenho 500k depois que me mexeu nisso. Mas dizem que aí você tem que juntar 500k. Então, cada conta sua vai ter que ter 500k, você vai vir aqui, mercado, Draco, e aqui sacar. Não dá pra fundir, tá vendo? Tá falando, ó. Um mínimo de 500 aço negro, então você vai ter que ter 500 aqui. Um pouco mais de 500, porque 500 não saca, né? Tá 103 mil. Então vai ter 510, 511 pra poder sacar. Vou fazer 5 Draco. Pra cima você pode sacar, cara. Sacar acima de 500, eu transferi 500k pra sacar 300. Não, você não pode transferir 500 pra sacar 300. Tem que só 500 e 500. 500 ou mais. Deixa eu abrir as coisinhas aqui. Não, vamos fazer outra missão logo. Essas missões aqui é muito veloz. É isso aí, o Saldanha tá falando. Se tiver 5 horas por dia pra jogar, você vai ganhar. Escuta o Saldanha. O Saldanha tá mais avançado que eu no jogo. Cara, essas missões de Dark Shield aqui é muito louca. É 1 segundo você faz. 5 milhões. Uma boneca. Ó o boss. Derreteu. Tá, vamos fazer outra coisa aqui, né? Vamos fazer mais uma praça mágica, né? Eu tô precisando aqui, ó. Tem que deixar isso aqui no 5. Tô precisando de pílula preta e pílula verde. Preta e verde. Vamos ver.
Eu tenho certeza que quando nós pegar 75 mil guias, tá top 8. Bem unido também. É uma boa mesmo. Daí vocês estão jogando aí. Eu tenho que pegar isso aqui, né? Tem que pegar 20, eu já peguei, deixa eu ver. Mineração negra, determinada pessoa, baixamento pacífico do dragão, mineração negra, entrar na raiz. Ah, já peguei plantinha. Eu já peguei plantinha? Não. Foi ervas, switch. Eu não vou ficar recolhendo ervas, não. Lá no pico eu faço. Aqui. Eu quero pegar pedrinha. Essas gramas é forte, né? Foi metade do meu life. Sério, o cara pega tudo no 3. Não consigo não. Que nível esses caras estão? 55? Não, 55 é o mob. Cara, é chato da porra, né, bicho? E você tá, filho? É um gato bomba. Não deu pra saber que nível que ele tava. Meu Deus, passou um cara aqui do meu lado correndo. Ganha dinheiro que vou precisar de PT de 5 ou 6. Entra no pico, mata boss. É. Mata boss no pico é boa mesmo. Meu Deus do céu, né, meu irmão? Não fiz nada com o cara, tava ali de boa. Caraca, até não vou aguentar. Pera aí que eu tô tendo que tomar uma pedrinha dessa aqui. Uma dessa aqui. Grande Rodrigo. E aí, Luciano? Como é que você tá, filho? Beleza? Tô aqui, né? Eu tô Eita, puto com o nós. jogo agora, com esse negócio que eles fizeram. Me quebrou. Que foi? O que foi? Você não tira mais ninguém da pedra agora. Não tira? Não. Só com encontrão. Mago não tira mais ninguém. Só com o que? Não entendi. Só se você deixar o cara tonto. Como assim? Não entendi de Tem novo. um guerreiro que dá aquela ombrada e deixa o cara tonto? Sim, sim. Só com um tipo de coisa desse jeito. E quem é que. Qual os player que tem isso? Guerreiro e lanceiro. Ah, fudeu. Ai, caralho. Tô de zoeira, mano. Não, tô não. Não. Parece que não tem muito mais bot. Só que você não farma mais fora do. Só no 4F, que você vai matar o cara. Só que os caras botam os alt colados na pedra e não sai lá, fica o dia inteiro lá. Cada pedra tem 2 pessoas. Ah, mano, dá de zoeira, cara. Não tá afetando, não. Tô falando. Ai, fudeu, hein, mano. Pra mim, Fudeu. ferrou. Eu tentei farmar, não consegui. Peguei até PK testando as magias no cara lá. Sei. O cara tava resistindo, só que eu esqueci de ficar olhando o life dele. Você tá de mago ou não? Tô de mago. Aí joguei a magia, joguei o redemoinho. Nada. Nada.
Joguei o foguinho, nada. Aí eu joguei raio, não sei o que, nada. Só matando ele, mano. Ou seja, Só tristeza, né, mano? Pra variar. quem é dono do território tá mais feliz que tudo. É, e não é, porque ele não vai conseguir tirar os bots. Mas ele pode matar à vontade, né? Ah, verdade. Ai, Verdade. moleque. O Ai, que problema é nós, né? porra. Que não é dono de nada e É, se, ficava se meia hora for. farmando lá, tirava um cara da pedrinha e ficava lá farmando, vigiando. É. Não, você E, deixar alt à noite também é bom, porque se você pegar a pedrinha, ninguém toma mais. mas a sorte e os caras com speed hack, mano. Mas não tá tendo bot não. Eu acho que eu não vi bot não. Dos 3 que eu acompanho, um já tá no ar. 2 não, ainda não. Mas um já tá no ar. Então. Eu tava até Aí já lendo aqui, imagina o ó. bot que você não tira ele da pedra mais. Ele vai Cadê, ficar lá ó? na pedra, coladinho. Você vai conseguir farmar no 4F agora, jogador. O cara botou aqui, cadê? Comunicado. Ai, caramba. Ai, deu câmera no meu pé, velho. Ih. Ó, tá funcionando o Flash Travel. Tá funcionando o quê? O Fast Travel, né? Que é o teleporte, na verdade. E o que mais aqui? Tá funcionando o teleporte, mas tinha parado? Não, com a atualização ele sai corrigindo tudo, né? Voltou, porque os bots tudo para, né? Eles fazem correção. Ah, o cara disse aqui, ó. Ah, não. Isso que você tá lendo é do site do bot, né? É do site do bot, cara. Ah, Já tá. Eu pensei que voltou era e do tá jogo. funcionando o Fast Travel. Não, não. Aí, Valeu, cadê? Saldanha. Obrigado aí por comparecer à live, cara. O outro aqui. Feedback, cadê? Ó, ainda vou esperar mais 2 horas. Ele mandou isso que horas? Às 14, às 16h40. Em média de 2 horas para voltar a funcionar, mas sem previsão. Uma previsão média, eu acho que é isso. E o outro, cadê o outro? O outro ainda não está funcionando, por favor, aguarde o update para mais informações. Pronto. Dos 3 que eu tô em cima, tô acompanhando, tô vendo, um já voltou. 2 ainda não. Então não tô errado não. De manhã não tinha bot nenhum. Não devia ter voltado nenhum. Isso, exatamente. Esse voltou agora há pouco. O cara mandou a informação, deixa eu ver que era Aí, ou seja, o jogador você vai 14. conseguir farmar no 4F. Que mata e Se, pronto e foda-se. agora é o seguinte, eles tinham que estender esse negócio de poder PK free no 3F também. Pra ter 2 áreas, pelo menos. Uhum. Triste. Triste, mas é verdade. Lamentavelmente lamentável. Não, a vantagem agora é o seguinte, o bot vai tentar tirar na umbrada, ele vai acertar o mob, não tem como. Tem isso também, né? O bot não acertava o mob, lembra? Ele dava aquele tic-tic e não acertava o Era. mob. É. Você podia estar com um mob colado em você e ele não acertava o mob. Só vai cair em Agora você com, mesmo. agora com a umbrada, ele vai ter que acertar o mob. Aí ele não aguenta o mob, né? Só más notícias. Só que pra E mim, com o igual eu meu falei, alto foi eu uma não tenho bosta. recurso suficiente para mudar. Não, Pra eu não tô ser vendo aqui algo tipo. que. Não vou fazer isso agora não, mas eu vou ter que ser obrigado a fazer. Comprar uma skin de guerreiro ou de feiticeiro. Eu vou tentar farmar no 4F, só que lá, pô, toda hora eu acordo morto. Não compensa. Nem dá certo, na verdade é que nem dá certo.
complicado esse jogo, só complica a vida de quem joga direitinho. Não, quem joga direito eles estão complicando pra caramba, velho. Agora quem tá tocando foda-se, cara, tá sendo a melhor coisa do mundo, velho. É quem tá tocando foda-se. Eu tava conversando isso ontem, cara. Eu sinceramente tô vendo que o perfil que eles estão, assim, eles estão meio que usando a parada do bot pra justificar, tipo, as questões ruins do jogo, né? Moeda cair, bababá, usa como justificativo, mas eles não querem acabar com o bot. Acabar mesmo com o bot e não querem. Eles querem minimizar um pouco, não todo, mas minimizar e tá. Aquela historinha toda, mas acabar mesmo. Eles não têm interesse não. É fato. Nem aqui, não? Nem aqui. Eu fiz aquele negócio que você falou lá do servidor na hora. Você que falou comigo? De 1 hora da tarde? Sim, foi. Eu consegui uns itens azul. É. Dá sorte, mano. Vai tentando. Você vai ver, vai chegar uma hora que você pega vermelho, cara. Eu tô segurando muito Eu meu. É porque eu combinei não. escama, não tem? Escama, combinei escama e veio. Escama azul. Aí. Veio duas É escamas azul. Eu combinei umas é porque eu 4 tô vezes e veio duas. trampando, eu nunca tô na hora, velho. Nunca tô na hora. É tanto que eu tô com, ó, vou te dizer, tô com. Já tô com 9 pergaminhos. E deixa eu ver aqui Não, o. agora dá pra ganhar 3 de graça, né? 2 vendo propaganda. Que ganha uma caixinha vem um e o outro você compra com as moedinhas da propaganda. Eu ainda não sei como é isso, cara. Eu não vi nada da atualização, você acredita? Você não viu o negócio da propaganda não? Não. Pra Não celular? entendi. Como é isso aí, cara? Tem um. Agora, se você olhar em cima do alterar baralho, tem uma setinha. Um Hum. playzinho. É pra você Eu assistir tô vendo aqui. propaganda. Só que só funciona em celular. Ah, é? É. Aí você Não. ganha umas moedinhas. Aí essas moedinhas você troca. Você vai trocar por uma caixinha primeiro. Aí a Hum. caixinha vai vir um bilhete de cada, mais uns negocinhos. Hum. E também com a moedinha você consegue comprar 3 bilhetes por dia. Dá pra comprar bilhete de praça, bilhete de pico. Mas o bilhetinho Hum. de invocação você pode comprar 3 por dia. Uhum. Então, se você comprar bilhete, só de bilhete, agora você vai comprar. Você vai ganhar 2 nesse negócio de propaganda e mais um de intensificar lá. Pô, da hora, hein? E o que é esse negócio aqui no baralho, lá embaixo? Eu Tem não um sei negócio ainda, aqui. Luciano. Eu não sei. Não vi esse negocinho em lugar nenhum ainda. Procurei também rápido, não achei. E agora tem as missões que você ganha couro vermelho. Grax Grurila XD, novo inscrito no YouTube, valeu! Você viu agora as missões que você vai ganhar couro Não, vermelho? não Se vi. você for lá no Vale Oculto da Serpente, vai aparecer uma missão nova que ganha uma bolsinha com as bolinhas. Tô vendo aqui. Aí essa bolinha, eu não sei, são 4 missões, né? No 1, no 2, no 3 e no 4. Eu não sei onde troca e quantas precisam, mas vai dar item vermelho. Certo, por isso tá todo mundo tirando item vermelho. Ah, Só que que é da difícil, né? Tem que matar hora. 400 mobs aí. Eu não tenho livro, por exemplo, pra matar isso aí. É difícil pra caramba. Eu já marquei aqui, mano. Vou ver o que acontece. Faz um F, 2 F, 3. Aí, provavelmente, deve ser algum NPC que troca, entendeu? Uhum. Ah, chato pra caçamba. Não tem fel de caçamba. Ah, só que eu sou mais forte que você, filhão. Não vem, não. Entendi, cara. Entendi. Só que você vai ficar vendo. Você tem que ver 20 propagandas no celular. Cada uma de 35 segundos. Você é um cara de boa quando for vou Todo dormir, tá dia, ligado? aí zero também. Todo dia 20 propagandas. Todo dia 20 propagandas. Ah, mas ganha. Dá pra pegar um pergaminho de pet, não é isso? Vai pegar um de cada.
De pet, Se fizer as 20, dá pra pegar um de cada? Vai pegar um de cada. Vai pegar dois de cada. Porra! Você ganha um pergaminho e você ganha uma caixinha, que a caixinha também vem pergaminho. Nossa, que da Vai pegar hora, dois. fi. Sim, isso aí foi legal. Só que isso não tá sendo justo pra quem tá jogando no PC. Concordo. É, mas eu acho Concordo que com isso é já você, pra mas... dar um. Quer que eu te diga mais? Quer que eu te diga? Já é pro cara tá meio que limitando a quantidade de login, cara. Não, eles estão falando isso também pro seguinte, que eles vão pegar quem tá usando emulador. Porque o cara do emulador É, vai entrar pra ficar fazendo isso aí, ó. é. Aí eles vão dar creu na galera do emulador, então não use emulador pra pegar isso. Até Pô, mas só fato. logar no celular pra fazer isso, dá pra fazer tranquilo, galera. Não é É, difícil pô. não. Tempinho ali, cara. Tira um Eu, tempinho ali enquanto pra eu tá vou no banheiro almoçando, fazer lá, uma eu coisa. fico no banheiro lá, eu fico só trocando as propagandas. Pu, 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 pu. Café da manhã, bota as É, propagandas pra ver. é verdade, hein? É, isso aí. No café hoje eu fiz, no café da manhã, fiquei lá trocando as propagandinhas. Acho que eu vou Tomar um fazer café, isso. apertava o botão. Eu vou E dá sair pra ali no você café. deixar ele, dá pra deixar esse boneco jogando, né, por trás, né? Então você bota seu boneco pra Sim. fazer alguma missão repetitiva, ou farmar, bater no minério, qualquer coisa. Pô, verdade, hein? Entendeu? Porque não atrapalha, não é igual você ir na loja e comprar coisa. Você não tem que parar seu boneco. Ixi, mano, aqui. Agora quem tem um monte de. 400 mob, fi. Você É, tá 400 não. doido? Nessa área aí, hein, que é difícil pra caramba pra mim. 400 mob, velho. E a gente que Cada tá em uma. guerra? Dá merda, né, fi? Ontem o Prism pegou um monte. Os caras tudo pegaram. Aí foi quando deu o rollback lá e tal, não foi? Não deu rollback não. Deu não? Não. A galera pensou que ia dar rollback, pensou que isso aí era um bug, entendeu? Hum. E tava todo mundo pegando item vermelho, todo mundo, meu Deus! Aí você tem ideia, eu vim pra Praça Mágica fazer pedrinha na hora. Tava mó disputa pra pegar pedrinha, mas não era na pedrinha, era nesses trenzinhos aí. Ah, tá. Só que eu não sei onde troca, então eu não sei se dá pra você escolher que item você quer. Você vai ganhar uma caixinha, Uhum. entendeu? Vai sortear. Vamos ver aqui. É, eu acho que vou deixar no automático e vou. Você tanca esses bichos aí de boa, tanca, né? Do 1F pelo menos você Tanca. tanca. Tanca, acho que tanca, mano. Cadê? Deixa eu ver. O bicho ficou numa tela esquisita aqui, mano. Eu quase morro pra Tanca, matar um. tanca. A questão é que era bom uma galera maior que terminava mais rápido, né? Pra Cadê? você ter Não ideia, tem, tinha um... Cara, eu fui fazer isso aí hoje de manhã. tem Aí tinha uns ninguém caras fazendo isso. aí tinha uns cara fazendo, sacou? Aí eu Hum, fui junto, né, pra fazer junto. Rapaz, os caras não ficaram só no estilo, porque eles eram dono do território. Eu chegava perto, hum. eles me matavam, eles não deixavam fazer não. Não tava atrapalhando ninguém, eu era fraquinho, né, tá dando Nossa, mole. parece muito escroto, mano. Tá Os louco. caras vinham, viravam em mim e começavam a querer me matar. Eu falei, filho da mãe, bicho, tô fazendo nada, tô fazendo uma missão Olha o aqui. Prisma pegando coisa aí. O Prisma voltou a jogar, mano? Nossa. Voltou. Porque ele tinha parado? É, cara, a FK vai ser um pouquinho tenso, porque eu tô vendo que tá puxando muito mob, velho. Cara, mas também dá XP pra caramba, velho. Eu tô sem buff, sem nada, eu tô fazendo 3.000 aqui, mano. Tá louco. Mas esses bichos aí é o nível deles. É meio triste. Mas tá lurando muito, mano. Tá. Assim, tá segurando, mas se lurar mais uns dois aqui, dá merda. É aquele negócio, se você não prestar atenção, você pode morrer. É, eu vou escolher até as skills aqui, mano. Vou tirar skill diária, tudo de skill diária eu vou tirar. Eu tirei as skill diária tudo, mano. Ah, quem dera se eu estivesse no 62, eu ia colar em você na palha. Não Ah, é? fazer Dava o quê? certo, mano. Dava certo pra Lógico. caramba, hein? É, Vou ver se tiver uma galera aqui mais tarde, eu vou juntar a galera do campo fazer isso. chegou minha Pelo menos. memória, hein, Rodrigo? Eu vou montar o Chegou? PC agora, mano. Vou montar ele agora. Só que eu tô sem monitor, mas eu vou montar na TV de casa mesmo, só pra É só pra testar, né? ir já testando, instalando o Windows, É. bababá. Até procurar meu pendrive, agora que eu lembrei, mano. Tem um pendrive com Windows? Oi? Eu tenho um pendrive com Windows? Não, eu ia baixar. Eu tinha um, mas eu acho que eu formatei pra botar alguma coisa, não lembro. Cadê meu pendrive? Ele tá certinho. A primeira coisa que você faz é isso. É. Cadê meu pendrive, cara? Nossa.
Só um minutinho, vou aqui bem rapidinho, tá? Falou. Rapidão. Combino nada também. Sou rei de pegar as pedrinhas que não serve pra nada. Foi todo mundo aí. Tá todo mundo junto? Sim, senhor. Vamos lá. Tu. Nem não, né? Mas tu tá dividindo em três e não vai dar não. Podia matar ele, né? Ele foi embora. Acabou o tempo dele. Aí sim. Tem tudo pra mim. Calma azul. Boa noite, senhor Dias. Beleza, cara? Lembrando a galera que quinta vai ter o podcast pra falar dos Saratas, hein? A galera dos Saratas. Da BSA. Great Bosses, novo inscrito do YouTube. Valeu, Great Bosses. Aí, Thaís, cansada? 3AD? Tamo junto, cara.
benefícios para o fim do mundo. Tentando fazer da net, mas não vai. Pô, da net é top, hein? Que isso, bicho? Aí você tá. Você é maldade. Eu gosto da net. Ai meu Deus, acho que eu puxei o bicho demais, será? É claro que você puxou o bicho demais. Deu certo. Muito, vou matar esse bicho aí pra mim. Tudo. Aê, veio um azul, aê, veio outro azul, caramba. Não é mesmo que veio aquela hora. Acho que é mesmo, né? Só pulou na tela. O tempo de praça está acabando. Segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Se a galera aí morre em 30 segundos, morre. Morre todo mundo em 30 segundos. Falta 15 segundos. Falta 15 segundos, não me enche o saco. Voltei. E aí? Pô, o cara E fez apelar, aí? faltando 15 segundos. Como assim, cara? Pra acabar minha praça aqui. Cachorro, um urso, o bichinho tá hibernando. Ele é um cão urso, cara. Cara, morri. Mataram lá, morri. Lá e foi. Abissatou. Veio muito, cara. É muito complicado, mas enquanto eu estiver aqui na frente, eu tô olhando. Vou falar de novo. Aqui eu quero. Eu acho que o cara tá fazendo aqui, hein? O cara mandou um PT aqui. Aqui, ó. 2F, 3F, mina abandonada. Cadê? Acabou a PT? Azul? Aqui. Azul. Olha isso, velho. Fio ruim. Mas não vem, hein? Acabar essa parte aqui, eu vou lá. Bora, tem hora que buga isso aqui, mano. Que o clique não pega, velho. Você tá doido. Olha isso aqui, bicho. Cara, achei um pendrive que nem era o que eu queria, mano. Mas achei um aqui, tá bom. É 8 GB, dá demais. Deixa eu ver como é que ele tá aqui, velho. Você recomenda
algum canto, alguma parada? Tem um, e tem um Como bom, assim? não? Recomendo. Como assim? Pendrive, Windows. pô. Ah, O Windows. não, cara, baixa na página da Microsoft mesmo. Não, mas e aí pra craquear essa, pô? Eu vou e compro a chave. Ah, você é rico, cara. Nossa Que rico, senhora. cara. Eu vou no eBay e compro a chave de 20 dólares, 15 dólares, 5 dólares, sei lá. Eles vendem. Sério? É, ué. Vai lá no eBay, bota Windows Key. Peraí. O cara manda por e-mail na hora pra você. É É barato baratinho. mesmo? Tô te falando que é. Vou ver aqui pro seu preço, ó. Cara, não tá pegando teleporte por quê, mano? eBay. Ajeitaram isso também, que não dá teleporte mais? Como é que é isso aí? Como assim não dá telefone mais? Tem que dar, Eu né? tô tentando teleportar, não tá indo, mano. Ó, Windows 10 Pro Key. Não, essa Pro, não. Pro. Pro é bom ou Pro é ruim? Aqui, ó. R$ 24. Tá caro? Não. Mas Pro Então, é bom ou Pro é ruim? O Pro. Pro mais top. Mas você pode Sério? instalar o Home. Ó, Windows 10. Tirar o Pro. Windows 10 Pro 64 bits. Não. Ih, só vai ter uns caras aqui. Cadê aquelas aqui baratinhas? Aqui eu achei a mais barata, R$ 96. Não, 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 não. Quando eu comprei foi baratinho. É porque o dólar subiu muito. É isso mesmo, cara. 20 dólares dá quanto? É, Na época eu paguei acho que era 12 dólares. 5 dólares dá R$ 60. É isso? Eu paguei isso aí uns 12 dólares, R$ 90, assim mesmo. O negócio que o dólar subiu muito. Não. Eu meti um crackzão aqui, mano. Ah, pode ser, mas eu prefiro comprar isso aqui uma vez na vida e nunca mais me preocupar com isso. Aí a questão é recurso. Será que libera tudo? Não libera? Tem isso também. Porque A tem, minha né? liberou tudo, pô. Por a chavezinha no e-mail liberou tudo. Agora, tem umas que você tem que olhar, tem umas que só pode instalar uma vez. A minha eu nunca formatei depois que eu comprei. Eu comprei um pra mim e um pro colega meu. Nós dois estamos usando e nunca deu problema pra nenhum dos dois. E o teu é qual? Meu Pro. É o Pro. Ele tá 24 dólares ou reais aí que você viu? Aí, o Great Bozo tá falando aqui, ó. Esses de 10 pila, a maioria dá erro. Tem que ser os de 20 dólares pra frente. Foi o que eu 20 falei, de dólares. 20 dólares. Mas não dá erro não. Se dá erro, você pode pedir reembolso no eBay. A minha não deu erro não. A minha na época acho que foi uns 7 dólares, 8, sei lá, 12. Não lembro. Mas foi baratinho. Foi menos de R$ 50. Se não funcionar, o cara te manda um e-mail na hora. Se não funcionar, você dá falso. Não. Tá onde? Exclusivo. Mas aí onde tem o crack, eu não sei. Aí eu já não. Como eu já parei de fazer isso há muito tempo, de mexer com crack, eu não sei mais. Antigamente eu sabia. Era cracudo antes. É, Agora não é agora, mais. agora tipo assim, eu prefiro pagar um pouquinho, entendeu? Não tem problema. O meu, por exemplo, já está habilitado para o Windows 11. Quando chegar eu já posso usar. Sem pagar nada. Isso se dá erro, se pega de volta. Mas a maioria se vai estar lá, ele fala que já está sendo usado. Ah, então, mas o Great Boss, no eBay não é zoneado assim não. Quando vendia no Mercado Livre, eu acredito nisso aí. No eBay é bem no zoneado. Porque para você ter reputação no eBay é mais enjoado do que no Mercado Livre. Não que seja 100% seguro, mas eu acho um pouquinho mais que no. Porque no Mercado Livre hoje em dia você nem conta mais essa chave para vender, que eles cortaram quase tudo. Mercado Livre tinha também. Deixa eu ver se tem. Mercado Livre.
Licença Windows. R$60. Não, Visual Basic desse não, pô. Nem aparece mais. Licença Windows 10. Olha, não tem mais pra vender Como assim, cara? no Mercado Livre. Eu botei e não achei nada. Windows 10 Key, deixa eu ver se tem. Chave, Windows Key, Windows 10 Pro. Só no eBay que eu achei mesmo quando eu fui comprar também. Não tem mais não no Mercado Livre. Ó. O Great Boss tá falando que ele comprou 4 de R$15. Tudo deu erro. Aí ele comprou de $30, foi batata. É, eu não compro as baratinhas também não. Eu lembro que $30 hoje é um absurdo de dinheiro. Antigamente $30 era R$90, R$100. Hoje é R$500. Sei lá, no bichon. Fui lá no bichão. Ver se tem alguém fazendo a missão lá. Vale das serpentes. Vale oculto das serpentes. Meu foi o 11 Pro. Ah, já comprou pro 11? Eu nem falei 11 ainda. Não vai soltar? Porra, que tá. Não consigo matar esse cara. Tem que andar aqui. E ver se vem alguém batendo. Os caras estão batendo aqui. Aí, esse filho da mãe aí fica o dia inteiro aqui. Ele me mata se eu ficar batendo. Vamos ver se ele vai me deixar em paz, ó. Os caras vão me deixar em paz. Ó, ó, começou, tá vendo? Olha lá, o cara, por que o cara tá me batendo, meu irmão? Tá vendo? Eu não tô atrapalhando ele. Deixa eu fazer minha missãozinha junto aqui, pô, de boa. Eu ainda trago bicho pra eles ainda. Só eles podem upar. Mas só tá exagerando você dando território. É sempre aquele. Ah lá, vem ele de novo, ó. É sempre esse filho da mãe desse. Voldemort aí, ó. Ah, sempre vem pra cima de mim, igual um doente. Então eu vou morrer. Sai, morri. Não tem como fazer a missão com um cara desse chato, não. O cara fica na entrada aqui e não deixa ninguém fazer.
baixar. Ele tá ali o dia inteiro naquela posição aí. Você usa qual programa pra fazer boot pelo pendrive? Da própria Microsoft. A Microsoft já instala, faz o pendrive, faz tudo. Ah, é? É. Nossa. Você vai lá no site da Microsoft, fazer pendrive de instalação do Windows, ele já resolve todo o problema. Eu posso instalar primeiro e depois habilitar a key ou tem que comprar logo a key? Pode instalar primeiro, depois habilitar aqui. Eu fiz isso. Você pode instalar o Windows, ele vai ficar com aqueles 30 dias, né? Sim, sim. Então depois você compra aqui e bota. Uhum. Mas você vai direto do site da Microsoft, que aí você não tem risco de baixar lixo, vírus, nada. Entendi. Agora eu tenho que baixar o certo que eu vou comprar, né? Porque senão se a versão for diferente da Águia, né? É, Aquele preço lá que você viu é do Pro, não é isso? Por 24 vai horas? no eBay lá, é o Pro, sempre vejo do Pro. Mas se você não for usar o Pro, usa o Home, que é mais barato. Deixa eu ver quanto é que tá Não, é aqui do o Home. Pro. Porque o Home é mais restrito, né? É, ele tem umas coisas mais restritas de rede, esses negócios assim. É. Essa bateria, ela fica quanto? Eu tenho que deixar esse anelzinho mais simples, Vamos né? gravar. Uma na barra. Já rei nesse nível. Bom, você viu ali que eu tava fazendo ali, o cara tá me arrebentando ali na porrada? Lá de veio. Não dá, né, filho? Nossa, rompeu o negócio pra ganhar ataque físico pro mago. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Pois é. Agora eu preciso do outro anelzinho da botinha. Também vai dar ataque físico. O meu mago tá com 40 de ataque físico. Mas esse aumenta o poder, eu vou fazer o quê? Um jogo não discrimina. Cadê? Eu vou entrar no eBay aqui pra ver esse negócio direito. O Windows Pro que eBay. Você recebe na hora, né, bicho? eu recebi na hora quando comprei. O cara manda um e-mail com a chave. eBay. Windows. Windows 10, 64 bits. Windows Pro Key 64 bits. Aí tem uns de 240, uns de 218, uns de 150. Windows 10 Pro Key. Aí tem uma. Nossa. Ó, tem que ver, tá vendo? Tem 121 aqui. Tem do cara que é inglês. Tem que ver que é o. Ah, não, mas depois você pode baixar o negócio de tradução. Software, volume QMS. Ó, tem um de R$ 121 aqui. Cadê? Eu ordenei isso aqui, não ordena. Não ordena, cadê? Tem uma de Menor 142 aqui, ó. Windows Pro, não, mas License Code Zoom Custom 140. Eu vi um mais barato que eu vi foi de 90. Eu vim em 121. Agorinha. Ó, Sumiu. 109. 109, você viu? Uhum. Manda, 96. manda pra mim o link, então. Ó, 109, 96. achei. É esse aqui, ó. É novo anúncio. Genuíno Microsoft Pro em inglês, pacote completo 64, é esse? Não, tem um de 96. 96? É, Windows 10 Pro 32/104 bits original, Fast Delivery, C descrição. Vamos ver aqui. Vou te mandar o link se for certinho. 15,50 euros. Acho que eu achei. 96,55? Isso. Aí, aí tá escrito Windows 10 Key 32/64 original, Fast Delivery. Isso. See Aí, description. description, vamos ver aqui. Da Alemanha, hein? É isso. Description não fala nada aqui, pô. Oi!
Não. Chegaram ainda não. E esse rapaz aí? É lance, é? Tem que dar lance, é isso? Não, isso é de lance? Tem aqui aproximadamente 96,55 o valor do lance. Digite o valor Ah, maior que não, não. Então desejar. faz assim, é porque esse daí é de lance, por isso que tá mais barato. Faz assim, no filtro, lá no filtro lá que tem no lado esquerdo, Hum. você bota comprar já. Personalizar isso? Não. Não, lá no lado esquerdo, assim, onde tem EB, categorias, não sei o que, tem uma opção lá, comprar já. É o filtro. Comprar já. Aí ele vai filtrar só os comprar já. Aí o mais barato que eu tô vendo até agora é de 140. Tem 205, 158. Eu achei um aqui, ele é 121 aproximadamente. Ele não tem opção de. Tem comprar, a opção comprar já só. Ah, então. Ó, Windows 10 Pro, produtos RAW original, software volume QMS. Não envia para o Brasil. Gente, como assim? Mas ele manda. Tem frete e 2 pontos. Não envia para o Brasil. Eu, Entre em contato com o vendedor para saber as informações de entrega. Como assim, velho? olha, ele tá dando frete? Que porra é essa? Eu não comprei de frete, não, pô. Eu tenho que ver o que tem apenas licença, né? É, sem CD, né? Não, mas ele não tá dizendo aqui não, que é CD não. Tá louco? É, por que ele não envia pro Brasil? Se ele vai mandar um e-mail. O meu eu recebi por e-mail. Cara, deixa eu ver aqui, Luciano. Deixa eu achar Tá, o meu aqui, pera aí. beleza. Tem um de lance aqui. Deixa eu ver se o cara que eu comprei ele ainda tá vendendo. Tá aqui, ó. Achei o negócio. Tem um 109 aqui. Deixa eu ver se é 109. Ah, que idiotice, Não, o né? cara que eu comprei não vende mais. Acabou. Ah, ó, Windows Pro Key Activation License. Deixa eu Quer procurar dele, aqui. mãe? Será que eles cortaram? Como assim? Sei lá, ó. Talvez aqui é gambiarra dos chineses e eles foram cortar. Hum, Achei um aqui, mas não sei, cara. Ó, mas tem de novo, frete, não envie para o Brasil. É isso que eu não tô entendendo. Frete não especificado. Ela não quer fazer negócio com brasileiro. Acho que é isso. Ixi, vou meter um craquezão lá, né? Ai, que fica bom até o mal. Teve um colega que teve problema foi com que ele comprou, que vem, ele comprou, vem 7, vem o Windows 7 e você faz update para o Windows 10. Cara, ferrou muito a máquina do moleque, mano.
Uhum. O cara com SSD e tudo, e o negócio dava errado direto. Cara. É. E você tá ô, Boutique Sedução, você falou do meu nível aí, mas eu passei de nível, pô. Ontem era 62. 52, eu passei ontem de nível. Faz na janta. Fazer uma raid. Fazer uma... Trabalho, isso aí o cabelo. Ruína demoníaca ou ruína do demônio. Aí a mãe me deu até que é. E ela só bater. E aí? Pra mim, eu vou pegar mais uma deixar. Eu vendi depois pra você, vendi depois pra você, entendeu? Minha parte de trabalho. Então, a hora. Tá um portal aqui. Derrota em PVP, derrota em PVP. Pô, quem souber, se você souber que tem alguém precisando de uma fonte, cara, 850 tem uma aqui, mano, pra vender, hein? No preço, nova, na caixa. Toma. É Cossé. Ah, É Cossé? Deixa eu ver aqui. É, mas eu só compro Cossé. Deixa eu ver. É, Cossé. É a referência RM850. uhum. A minha é uma RM1000. 1850. É É que na boa verdade, essa. sabe o que foi que aconteceu? Eu comprei, Tá com foi quando chacota. deu a primeira vez o problema. Eu comprei 650, coloquei e não rodou. Aí o cara disse que achava que era fonte. Aí eu fui e comprei essa outra. Aí depois eu vi que não era fonte. Aí eu deixei a 650 na máquina e vou. E vou vender essa 850, entendeu? Nossa, o cara me abandonou, mano. Nossa, toma pedrada na cabeça, filho. Quero gente pra fazer no 62. Aquele miserável daquele cara lá que já matou uns 3 vezes hoje. Se eu tivesse ouro, eu ia botar a cabeça dele a prêmio. Cara, chato, bicho. Eu acho que o nível dele é 70. Quando ele me mata, eu não consigo nem correr dele. Cara, não vai sair mais pedra aqui, mano. E olha. O que eu tenho que fazer nisso, tarefa? Minerar, recolher erva, minerar chinesa, entrar numa raid, entrar no pico desconhecido. Bom, eu vou aqui e já volto, beleza? Falou. Até já, falou.
Que isso, cachorro? Cachorro babão. Muito brabo, meu cachorro. Sorte. Só um coitado cantando a raid. Tem que fazer 90 missões do labirinto. Daqui pra cá. Tem gente forte. Definitivamente de biquimba. Dá pra jogar em duas contas no mesmo celular? Não. Só uma. Quando você abre o jogo, eles falam que você pode jogar uma no celular, duas no Windows e uma na Steam. Imagina o celular, ia fritar também, imagina, jogar dois jogos desses.
bichinho, sai de mim, bichinho, eu não tenho. Bichinho, sai de mim, bichinho. O mago, todo errado, todo errado. Eu que tô com boss. Costelinha ali não pega nem boss, né? Pega o boss, o costelinha. Tá batendo nele, mas tu não pega ele. Tô correndo do boss para não morrer. Os caras são tristes. Ah, mas aí, tá tudo. Eu morri porque o poder agarrou. Isso daí tem ninguém tá aí pra eles. Todo mundo só tá aí pro boss. Isso vira eu, pô. Eu mato esse bicho aí. Será o boss resultou faltando dois negócios ali. Ó, eles não mataram até agora, ele resultou. Ah, mataram.
Vamos ver isso aqui. Abrir essa caixinha. Gente. Sou mais forte aqui. Eu não gosto quando eu sou mais forte, porque é bom pra mim, ó. Os caras estão demorando pra matar um. Essa parte é fácil. Fiatinho de biquimba.
É botando trem que eu tenho. Tem uma lesão e tem muito trem. Isso é um clérigo pra me ajudar a me manter vivo. Resetou. Sabia que se eu morrer ia resetar. Que fraco. Tá merda, hein? Não para de ficar tonto.
Ai, ai, ai. Porra, o clérigo tá fazendo o quê? Comendo batata? Não cura ninguém? Ah, o cara me deixou tonto, morreu. Olha, ele vai resetar de novo, bicho. Porque o clérigo não cura ninguém. Esse clérigo é um pongunga. Vai morrer, óbvio que ele vai morrer. Vai, boneco. Morre também. Sim, pode ir pra cima dos negócios. Ah, esse negócio que deixa tonta sou eu. Ok, não faz nada da vida. Nossa senhora, por que eu tô tomando. Por que eu tô tomando esse raio aí? O que que aconteceu? Tem que voltar rápido. Filho, bate só no grandão, vai. Só no boss. Aí. Oh, droga, vou clicar de novo ali.
Olha. Só que tu comer lá amanhã. Hum? Nossa, pra isso que eu tava. Tô dando bastante pra dentro da lua, hein? Boneco doidão. Demonica. Minha demonica, eu quero 46. Sofri de novo. Mole ali, né? Ninguém pegou ele.
treta não. Só uma. Olha, gol, né? Go, 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 go. Não tinha negócio hoje? Não tinha não. Ah, tem um cara de 50, 60, 74k de poder aqui. Tem. Onde meu boneco bateu? Foi muito rápido.
Ei, garoto. Não, agora valeu a pena. E a combina, pedrinha, bora. Opa. As poções dos outros criadores. Bilhete de raio, bilhete de praça, bilhete de pico. Eu já comprei. Isso aqui é quanto? Diariamente, semanalmente, diariamente. Ok. Nossa, boss não nada. Eu recebi que apareceu ali. Tal. Pico desconhecido, 4F. PT 3F. Deixa eu ver aqui se esse cara não faz o que eu preciso. Gastei tudo, xerife. Não me culpa não. Tem que gastar, ué.
Baú aqui. Baú aqui. Cara, batendo no azul. Não tem nada, aqui não tem nada. Tem os caras brigando de à toa. Tem outro aqui no azul. Ué, cadê? Eu vi um trem aqui. Tem que bater ali. Porque se eu for fazer a missão do Aço Negro, deixa eu ver aqui na BSA. Como é que vai ser, né? Town Hall. Olha, já dá pra fazer. Envolveu o Tom Hall. Opa. Na plateia. Só assim que eu formo Aço Negro agora. Cara, eu comprei tudo, deixa eu intensificar. Comprei. Comprei. Comprei até demais. Tô compridão. Que bom, o tio Pício já levou ali. Já pegou a sobra minha ali. Tio Pício.
Finalizando. Ó, bom. Tá me analisando. Desistiu. Como é que tem um negócio aqui desse X, né? Dá pra fazer só mais um. Fazer mais um. Como é que eu não uso essa pérolazinha? Grande pílula de win. Grande pílula de win. Será que ela vende aqui? Onde? Não vende, vem só pequena. Pô, mas é 20 pra fazer uma, né? Ah, produto 5 grandes pílulas de win raras. 3.000. Pô, barato. Antes de 9 ainda. Sai na loja ali e compra 2. Agora que é o problema. Isso aqui. Isso que dá, né? Claro. E vamos saber o que está faltando. Faltando 7 água purificada. 7 água purificada rara. E clã. Tá, ali já deu. Preciso de pedra do diabo azul.
30. Morri? Como que eu morri? Porra do Goblin me matou. Ah. Eita, putão. O cara me matou. Tô puto. Mas que viagem é isso? Pô. Ah, tava aqui fazendo meu negócio aqui. Fiz 22 peles de aba azul. Ih. Ih.
Ô, animal. Eu nunca cliquei pra te bater. Esse jogo maluco fez isso. Mudaram minha foto. Não sou esse cara, não. É só móvel. Que susto. Botaram a cara do móvel como se fosse a minha. Felicidade, sim. Deu Tom Hall. De quando estava disponível os Smart Contacts para compra? Muito, tá muito. Jesus. Pelo menos cristalzinho, né? Acabou.
Acho que acabou. Falta só recolher erva, mineral, papapá. Uma tá capadinha, voltei. É, meu. A moedinha do clã vai me arrebentar. Vai estar contando no pico desconhecido. Será? As mortes estão contando aqui, galera, no pico desconhecido. Porque eu não lembro de ter matado tanto pra ficar 109 negativo, né? Carniceiro. Pé de carneiro, vampiro brasileiro. Assim, ainda falta quanto tempo? Beleza, eu fiz tudo. E aqui, na contagem mundial aqui, falta quanto? 7, 6, 77. Uhum. Na pedrinha é bom. Cadê o negócio? Assim. Não adiantou nada. Vou soltar pontinho ali, tem que pegar 8 pontinhos. 8 pontinhos, filho. 8 pontinhos. Tempo de recolha. Um bicho feio dançando, né?
Minha vida aí, essa plantinha. Só uma. Aqui foi só uma carcunda da gente. Vamos pegar a plantinha então. Nhê, nhê, nhê. Peraí que eu vou no banheiro. Só de elite, falta bastante. Entrar numa hard boss, falta bastante. Fica desconhecida. Labirinto, ainda falta muito.
Portal, Praça Mágica. Choose. Vambora. Tem que comprar pílula de lamicolinas. Dá. Oi, Milansar. Você joga com o servidor SA62. Estamos aqui. SA62. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu liberei a conversação a cada 5 segundos dentro do chat ali. Por favor, mantenha a ordem, não flodem o chat, por favor, tá? Só para nós conseguirmos acompanhar. Isso. Eu vou estar de olho aqui no site, vou estar acompanhando o pessoal. E logo, logo os demais vão estar entrando. Então, assim, eu peço colaboração de todos. Se as perguntas que foram selecionadas forem respondidas dentro do tempo, nós estaremos abrindo para algumas pessoas estarem perguntando. Novos, isso aí? Cara, isso aqui é portão. E aí, Daniel, tudo bom? Eu não queria pra mim essa praça. Fala, Malves, beleza? Beleza. Alô. Tô empolgado, temos uma série de perguntas que eu achei bem bacanas, tem umas muito boas, tem umas boas até demais, tem umas que eu nem eu acreditei. Tinha uma que era tipo, se o jogo vai seguir as leis da física, porque se na física um planeta for explodido, explode toda a galáxia em volta. Eu falei, meu, não acredito, olha a profundidade da pergunta, eu falei, caralho. A física tem que ser adequada, né? Mas assim, no começo a ideia é bater um papo, dar uma descontraída com ele primeiro, né? Fazer como a gente fala, quebrar o gelo. Uhum. E aí a gente segue nas perguntas. Acho que tem muitas perguntas bacanas. Acho que, né, você selecionou, mas uma galera selecionou. E vamos tentar também extrair uma informação. Uma coisa que eu acho importante também é a gente ressaltar como comunidades, como um país que nem o Brasil, tal, como a gente, né, como eles poderiam ajudar, as startups ajudar a gente a engajar ainda mais uma comunidade. Afinal de contas, $20 não é nada nos Estados Unidos, aqui já é. Então, né, sempre tentando puxar um jeitinho deles ajudarem a gente também, né? Sim, é interessante. Você geralmente pega sempre nesse sentido nas participações. Ô, Milena, a Axis Infinity eu não jogo e não pretendo jogar. Eu tô jogando esse jogo que o pessoal tá. Você tá ouvindo aí, que é o Star Atlas, entendeu? Inclusive vai ter uma live agora, vai ter uma conversa com um cara americano, eu quero ver se consigo falar. De questionamento, esse posicionamento, né? Eu acho legal. O Oculus falou que vai ter transmissão também por um tweet. Confirma? Isso, confirma. Ele vai estar sendo traduzido em tempo real, né? E logo logo vai ter sendo lançado o link aqui. Eu só vou verificar aqui onde estará. Vou te mandar o link, o Oculus mandou para mim. Ah, mandou? Ah, tá. Tô mandando no teu privado. Vou ver aqui. Deixa eu até abrir para testar aqui rapidinho. Deixa eu tomar uma pílula. Esqueci de tomar a pílula. Esqueça de tomar a pílula. Alô? O Oculus ele colocou aqui no. Pessoal, quem estiver acompanhando,
também tem o streaming ali. O Oculus acabou de postar ali o link do streaming, né, pelo Twitch. Então, quem quiser estar acompanhando por lá também, ou quiser mandar convite para outras pessoas que não estejam dentro da comunidade aqui para estar acompanhando também, vai ser bem bacana. Seria interessante até, deixa eu ver aqui, colocar. Acho que eu vou colocar no Discord oficial, o que que acha? Eu acho legal. Ele vai conseguir traduzir ao mesmo tempo que a gente for falando com ele? De acordo com ele, sim, eu tenho que verificar aqui corretamente. Ó, ele fala, é a transmissão e tradução simultânea, provavelmente ele vai conseguir fazer isso. O Oculus foi atrás dele e ele garantiu que ele conseguia. Bem legal. Aham. Bem legal. Pra quem não consegue falar inglês, vale a pena ir lá, né? Quem não Sim. consegue entender, na verdade, né? Eu vou colocar na NFT Games e vou colocar no oficial aqui. Tarantulas. Faltam 10 minutos, vamos chamar a galera pra vir aí, já estamos em 60, mas vamos mostrar força, né? Star Atlas vai ser o jogo, Milena. Procurei staratlas.com. Star de estrelas, Atlas de geográficos. Eu vou deixar umas pessoas só perguntarem pra gente agora, estão pedindo pra falar. Não começou ainda, vamos trazer uma galera pro palco pra ver o que acontece. Beleza, eu tô publicando em outros canais aqui, aí eu já volto Alô? aqui. Fala, Sérgio, beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Primeiro, parabéns aí, uma conquista sensacional, né? Chamar o CEO do Star Atlas para vir conversar conosco. Acho que não é para qualquer guilda, né? Já demonstra grandiosidade. E, assim, a pergunta é, caso durante o bate-papo que vocês estiverem tendo com Caiu. Não dá pra te ouvir. Cortou agora. Eu posso Agora falar? cortou. Oi, melhorou? Agora sim. Você Perdão. estava na parte de caso, alguma coisa? Ah, tá. Tranquilo. Caso durante a entrevista tá, a gente tem alguma pergunta para complementar o que está sendo dito, onde que a gente poderia interagir? A gente pode Chat, falar no próprio né? chat do Town Hall? Isso, pelo chat mesmo. Beleza. Porque é difícil pra gente, tipo, a gente já selecionou mais de 20 perguntas. Galera que foi mandando, perguntas muito boas. É difícil a gente ficar escolhendo as pessoas pra subir, porque não vai dar tempo de fazer as perguntas, as 20 perguntas. Verdade. A verdade é essa, né? Exatamente. E a última pergunta, assim, bem rápida, o prazo é de quanto tempo de entrevista? 1 hora? 1 hora. Hora. Perfeito. Que é o Então, tempo beleza, que ele gente. tá direto e tal. Obrigado aí. Prazer. Rodrigo, eu te chamei aí, te mandei o convite. Oi. Você foi a primeira pessoa a pedir, mas você não aceitou. Você precisa aceitar pra entrar no palco. Como é que eu faço isso? Manda de novo. Oi, posso dar uma palavrinha? Pode falar. Pode? Não, só pra avisar que eu tô transmitindo também no meu canal do YouTube e vai ficar lá gravado. Então, pra quem quiser, Ah, vai Que tá legal, lá. depois você manda o link. Boa, vou mandar. E aí a gente tenta traduzir, vai algum jeito. Depois você dá uma explicada como foi, dá umas traduzidas em cima, sei lá. Sim, sim. Eu vou dar uma comentada. Top. Perdido que segue o tiroteio aqui. Tá, fi. Apertei. Alô? Oi. As pessoas que pediram pra falar, eu chamei, eu convidei. Agora tem que clicar no aceitar. Fala, Lion Blue. Você tá mudo. Boa noite, boa noite. Oi, 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 oi. Boa oi. noite. Para mim, prazer estar aqui com vocês. Vamos caminhar junto aí durante uns bons anos, eu acredito.
Gente, a minha pergunta inicial, vou ser breve, basicamente é isso. Eu acho que muita gente quer saber. Quanto cada nave vai farmar para a pessoa? Tipo assim, eu tenho uma nave de $20, ela me farma o quê? Uma certa quantia. Eu tenho uma nave aí de $140, ela vai me farmar uma quantia X. Eu tenho uma nave de $1.200. Quanto? Talvez não seja dito o valor exato, mas uma estimativa de quanto cada nave vai gerar de farm para o player diário. Ele falou em 7 a 15%. A dúvida é se é tudo para todas as naves os mesmos números ou se cada nave vai ter um número. Mas a média ele falou já. De 7 a... Tudo bem, essa resposta é satisfatória. Obrigado, amigão. Obrigado. Mas eu vou perguntar para ele se esse 7 a 15, se todas as naves vão farmar igual ou se as naves vão mudar o fato. Cada nave é um farm, eu acho que. Em média, 10% cada nave vai gerar por dia, então, assim, do valor da nave, é isso? Vou confirmar com ele. Então, ele está o quê? Em 10, 15 dias o cara já tirou o dinheiro da nave dele. Não, É esse valor é por mês, não é um percentual diário. Mensal. 15% do por valor mês, da nave mensal. Isso. Então ele vai tirar o quê? 6 meses para tirar o valor da nave. 7 meses aproximadamente, inicialmente. Depois que sair a outra modalidade de jogabilidade, aí pode ser que os valores ganhos se maximizem, né? Ah, tudo bem. Eu pensei que o farm ia ser melhor. Mas obrigado, amigão. Vamos bola para frente. Falou. Alô? Aceitou o negócio, mas não consegui chegar. Faltou musiquinha, né? Verdade. Então rola lá, sempre tem a musiquinha lá de fundo tocando. Eu não botei música porque eu fiquei com medo de atrapalhar a gravação do Twitch, do YouTube. Eu nem pensei na musiquinha. Pensei na musiquinha, só que eu pensei, putz, se o cara está transmitindo via YouTube, essas coisas, pode depois dar pau na transmissão. É pra dar copyright. Eli, tem alguma pergunta? Obrigado, primeiramente, pela oportunidade. Eu estou na lida também com as criptos há alguns anos e quero agradecer. Fico muito impressionado com o desenvolvimento da nossa guild e o que ela pode alcançar dentro do jogo, né? Então nós estamos aqui numa fase inicial de investimento. Nós ainda não sabemos aquilo que é o jogo, né? Mas a promessa é boa. E parabéns aos organizadores que também conseguiram trazer o Swagner aqui para o nosso canal, né? Bacana. Quer deixar alguma pergunta aí que você gostaria de fazer para o Swagner? Bom, é só elaborar melhor aquela pergunta que eu já tinha feito, que era a pergunta a respeito de ser neutro, né? Porque ali você já pela página inicial, o splash screen ali, você tem que escolher uma facção. Claro que nós já temos a nossa facção, a Mud, mas haveria a possibilidade de jogadores neutros e trabalhando em cima dessa questão da neutralidade, se nós poderíamos também ter zonas dentro do Star Atlas que vão ser neutras, que não podem ser conquistadas por facção nenhuma. Perfeito. Rodrigo, quer fazer uma pergunta? Você foi o primeiro a pedir para subir no palco. Porque eu tava apanhando pra aceitar aqui onde é que era, eu apertava o botãozinho e ia pro outro lugar. Beleza. Não, Oi, tá me ouvindo? Fala, Rodrigo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu acho que ele não tá ouvindo. Alô? Vou falar com Oi. no privado aqui. Oi, falaram comigo? Eu tava ligado aqui, né? Foi mal. Oi. Vai, fala aí, você tava pedindo pra falar. Alô? Alô? Falar, então. Não, Não, Rodrigo. o Rodrigo. Ah, tá. Ah, sim. Eu tô tentando falar aqui, em teoria eu tô acho que deu falando. pau no microfone dele. Não deu, não? Pera aí. Faz o vídeo. Não. Alô? Alô? Não. Alô? Deu pau, não. Eu tô multado aí.
Agora que o Sogner tá chegando, pessoal, vamos descer, que já fiz as perguntas do Lion Blue, Eli, o Sérgio, vamos ficar eu, o Malves e o Felipe aqui. Aí. Beleza. Uhum. Pode deixar. Ué. Loucura. Fazer isso aqui então. Vamos restart. Quando a Silvia chegar, o Santi, Alô? quem pede para subir pra gente poder organizar. Tá normal. Sim, eu tô de olho aqui no chat. Tô chamando a Cintia no privado, ela falou que em 3 minutos estava aqui. Sim, joguinho. Começou a cair as coisas, hein? A combinação não tá indo? Mas as pedras aqui já dá pra fazer duas. Welcome, Michael. Hey, thanks so much. Good afternoon, good evening. Oh, hello, Michael. It's a pleasure to have you here with us in our guild. So amazing. Thank you very much to be here. Absolute pleasure. Always great chatting with you guys. Agora o Michael vai falar, I'm o cara fala inviting inglês. Sylvia too. Okay. Just waiting her. Deixa eu só avisar meu clã. But let's send me too. Both of them are coming. Hola, Santi, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Olá, Santi. Oi, Brasil. Olá, Olá, Silvia. Boa Silvia. noite. Boa noite, pessoal. Como está? We arranged to broadcast these two in Twitch and in YouTube. And in Twitch, you're gonna have a translation. So I think we can speak only in English. And after we do the translations, I think it's easier to get all the questions and all these things. Yeah, easier for Michael as well. Much easier for me. I appreciate it, guys. So Michael, first of all, like, you know, for me, that's one of the founders of Brazilian Star Atlas Alliance, it's amazing to see what's happening in the community and how many people like looking to the white paper, to tokenomics, and all the sheeps, and it's madness. It's amazing. Like, in my point of view, I see people asking questions for me so much further than the tokenomics and the white paper.
So my first question is that, like, how is to be like a CEO of that dream, and how crazy and how amazing all of this is happening for you? Can you explain for us or try to explain? Ele tá perguntando como é que é ser CEO. Man, what a good question. And I da appreciate empresa. the positive feedback, and yeah, it's just extremely rewarding for us, you know, to have really laid out this vision, and it really wasn't that long ago, right? I mean, you guys have heard me talk on interviews about early conceptualization of mid-June, and a lot of that was the groundwork that Danny and Jacob and I laid, you know, for what the product would ultimately become, and then you know, developing out the initial phase of the game economics and the token economics. And you know, obviously Pablo joined towards the tail end of 2020, and then we made our formal debut. But it's so amazing to think about just how much progress we've made over 11 months, really 10 months, right, of actual being in the public eye of this product. And it's not only inspiring from our standpoint to see this progress, to see this growth, both externally and within the team. I know I mentioned on the last town hall that we, over the previous 2 weeks, as of last Friday, we had recruited 17 new people to the team. And I've mentioned, you know, in falou que também acabaram de several contratar town halls back, 17 that our pessoas. objective is to grow this team to 500 people by, you know, call it October of 2022, and we are well on track for that now. We have a great new head of HR in Kelsey Thompson. We've also recruited in our well, we've hired for our recruiting pipeline, and we've got a great channel now and pipeline of new recruits and new hirees. And I've operated companies in the past, but nothing that has ever been as successful as this or has grown as rapidly as this, and has seen so much passion, enthusiasm, and interest from, you know, from the audience, the global audience that is, you know, looking at the Falou que já metaverse. trabalhou em outras empresas no passado, mas nunca teve tanta gente assim igual tem nessa empresa. Tanta emoção, tanta gente fora da empresa mesmo, tantas pessoas. Muita gente querendo jogar o jogo. A lot of times we're just heads down, and we don't really necessarily take the step back to think about just how far we've come in such a short period of time. And your question just kind of made me do that. So I appreciate the question just for what it was, but it's really inspiring. And then the final point I would make is it's already excelled beyond the point where everything is kind of being produced by us. You know, we're seeing a lot of amazing content get published, and resources and features and education, information. We're seeing a lot of this already get produced by the community, and this is what we're building for. You know, this is the world that we're building for, where everybody can contribute in some way. So very inspired and just kind of grateful to be here with so many amazing people like Sylvia, like Santi, that are here on the channel with us, but amazing people across the company, and the community has been really supportive all along. No, they are amazing, Swagner. Since the first time I sent a message to Santi, like I was nobody, I didn't have a guild, I didn't found nothing. I'm just one of 14,000 people. And I sent a message to him, "Hi Santi, I'm pretending to make a Brazilian guild, and how supported he is since the day one." And Sylvia can even express how much is good for Brazilians to have her in your team, because she shows passion for our country, and this is amazing. So first of all, congratulations for your team. It's very nice to be with them. Thank you. And quite obviously, we could not be here today without great people on our team like Sylvia, like Santi, and so many other fantastic hires we've made over the course of the year. You know, to be working with a team of probably 180 people. I think we brought on another 4 or 5 just in the last week. So I'm going to say we're around 180 people right now. But just to see this all come to fruition is really validating, right? From a founder's standpoint of, you know, we ideas are kind of easy and cheap. Executing on ideas is hard, but seeing the passion out there and the interest out there is very motivating for us, just to continue putting in all those extra hours to deliver on what we've proposed, you know, what we've presented to the world.
I want to debate with you, discuss with you the already value of this game, because I really accept, I really understand when you say that the game already begun. Because like you said, we saw so much content, so much things doing by other guilds and our guild, everybody working for love, everybody looking for a dream. Most of people think, okay, I'm working now, and in the future I'm gonna have a better place in this metaverse, of course. But first of all, when you do a community like this with so much people engaged for so much different countries, in my point of view, doesn't matter if the game is gonna we have to wait 1 month more or not. This is not the point. The point is seeing the engagement of all the world in the same dream of metaverse. I think this is the biggest value of Star Atlas. And since the day when I entered in the town hall and saying like what you're talking every week, different people asking different questions, nobody controlling the questions, like you pass a lot of credibility in my point of view. So, and parting that point, can you expect the DAO and the staking of the chips, the score in this year, in December? It's you know, I would defer back to the target dates on the roadmap. I mean, it's certainly my objective and something I've been pushing very hard within the team to deliver before the end of the year. It's of the I'll just kind of reiterate, of the kind of areas that we're focusing on right now, it's making sure that we get score out so we can provide that utility for the NFTs that everybody's been purchasing now for the last 2 months, provide the earning opportunity. We've rolled over the markets now, so you can kind of reinvest some of the Atlas that you're earning right back into purchasing more ships. This is, to me, what I think most people are going to be doing. Rather than trying to cash out today, it's taking those earnings, building a bigger fleet of ships, using it to purchase land when that comes along in the future, and continuing to build your asset base, which then creates the opportunity for passive and residual income for you in the future. The other major feature we want to release is at least Polis staking. Now, the full DAO, the full governance structure, that is not going to be ready by December. I can assure you of that. We're working hard on it, but there's a lot of complexity that goes in, not only to the smart contracts that we need to write for it, but also the framework and the tool set that we're building for teams like you, for guilds like BSA, where we want to provide you a tool set that allows you to manage your guild, manage your treasury, also have the potential to raise capital, and then connect you to other resources that are valuable for you from a leadership standpoint. We want to empower you to have all of the tools that you need to be able to operate successfully across Star Atlas. And then there's the whole legal component of how do we properly structure this? How do we transfer assets over to that structure and separate the team behind Star Atlas from the actual DAO? Because it is intended to be an independent entity and structure that is truly managed and governed by the people, right? So there's a lot that goes into all of that, and we're executing on as quickly as possible. But in the short term, what we at least want to be able to do is provide some additional utility for Polis. So what that means is being able to stake Polis, earn Polis. There will be probably a next phase where it's a basic proposal and voting mechanism, but still not the full implementation of the DAO with all of the features that I just described. And I would probably emphasize here, we as a team do still have majority control of Polis tokens that are technically in circulation. Our tokens are locked for vesting, but they're unlocked for voting. And this is really critical for us. This is not to put the community at disadvantage, but it's to ensure that we can continue to build and deliver on the vision that we've already outlined without having too much external influence in the short term. So the real objective of us as a team is to provide that flexibility and autonomy to the community in 3 to 5 years. And so that's kind of our target date of when more decision making can be impacted by the DAO itself.
That does makes total sense because you have to have a guidance and a leadership in the beginning to like we had a god to make the universe, our universe, not like a democracy to build our universe. So it's totally normal. And I have the point that other thing that I see a lot of value in Star Atlas is that your team, you and your team listen the community already. We don't need a DAO to express our voice to the team. This is a thing that I really, I'm saying all of that to you, Flavio, because in my point of view, in my shoes, in Brazilian shoes, I congregate a lot of investors and people that believes in me more than in the game. And this is the things that I talk with them. Like it's much more than just investment in NFT or in one game. We are investing in our community, in a very special community, because of course we have the time like Meta in the Facebook and everything going to the metaverse, everybody believing or not. But being the metaverse that we can explore the galaxy and we have all this storytelling with different nations and guilds, and it's amazing. Like for me, it's no brainer. Like how much you're gonna go further in this dream. I love it, man. And I mean, first of all, to clarify, we certainly don't think of ourselves as gods, right? I mean, we are creators, but we have deep responsibility now to deliver, and that's it. It creates a lot of pressure, a lot of demand, a lot of stress, but we love what we're doing. You know, we're passionate about what we're doing. I don't mind spending 18 hours a day working on Star Atlas because I enjoy it and I love seeing the impact that we're making, even with these small steps that we're taking today. So that feels really good. And you're absolutely right. I mean, we've always had an open community where you could contribute feedback, and clearly we've taken action to respond to any concerns that have existed out there. So to your exact point, it's functionally a DAO today. It's just not formally structured. And at some point we'll get to that formal structure where it's all kind of well documented and enforceable. One thing that I want to talk to you, ask for you, it's about Polis. Because in my perspective, I think Polis is much better than Atlas. Because in Polis, you're going to have like the direct to intervene in the game along the time. And you have to have Polis to have your DAC, no? You will be able to, well, so one, I don't want to get accused of pumping any one of the coins whatsoever. We were very strategic in how we created the underlying tokenomics of each so that they derive independent utility. Clearly, to operate within the game, owning Atlas is a requirement. To participate in governance, you need to own Polis. The kind of financial mechanic, though, that really separates and defines Polis is the ability to capture in a passive form a portion of all of the revenues off of the metaverse itself. It's well outlined in the white paper, but effectively, we've talked a lot about how every operation activity in the game is associated with some form of operating cost. If you're flying a ship, you have to repair it, you have to refuel it, you have to feed the crew members that are on that ship. You have to use Atlas to upgrade items over time, replace modules. All of these expenses that exist within the metaverse, they don't get destroyed. Now, in a traditional game, if you paid an NPC, a non-playable character, to buy a potion or a consumable or something, or buy a sword off of the marketplace, that currency gets destroyed. That is the only mechanism that a traditional game has to combat hyperinflation. And there are a lot of great videos out there, by the way, that I would encourage people to look at that speak to hyperinflation in game economies. Now, we are operating under a completely different model because it is finite supply of assets from the start, regardless of how many players join. So we won't be exposed to this issue of hyperinflation, which means we don't have to necessarily worry about, say, burning expenses in game to combat it. Instead, all of that revenue, which is, you could kind of think of it as a universal tax on the GDP of the economy within the metaverse, all of that actually flows directly into the DAO. And then at some point, that Atlas
gets distributed, any of a number of things can happen. One, it could be distributed out. Two, it could be used to pay Star Atlas team to build out a specific feature, or it could be used to hire another team that will build a specific feature for delivery if that's what the DAO wants to see built. Those tokens could be burned, or they could also be reinvested back into the economy. I've often mentioned, like, the last point sounds a little counterintuitive to many people. Like, why would you give away tokens when you could take those essentially as revenue? But the objective here for Polis holders is to grow the user base as large as possible and create the most robust economy inside the metaverse. Because capturing a percentage of a much larger GDP in the long term is far more beneficial for those passive income holders of Polis, right? So those are kind of the core differentiators, but also having the ability to influence what the metaverse becomes in the future adds a lot of value to Polis. So it's more of a long-term play. Arguably, it's undervalued right now. I mean, it's hard to say what the value of either of these tokens should be. Right? We can't really use any traditional models, although earnings on Polis, you could kind of apply some financial modeling to determine a net present value or an intrinsic value of what Atlas is. And likewise, in the future, you will be able to use these same financial models to determine what Polis is worth in a very realistic fashion. But for now, we're all kind of still in the early building phase, and so it's hard to determine what each is truly worth. Oh, for sure. Of course, both are going to be important, but I would prefer to have my kind of votations in the future. One thing that everybody asks for sure is about you said in other interviews that we can expect something between 5 to 15% for in the score to the ships. Can you confirm this? It's what I'll say is that we're targeting a favorable, income level for everybody based on whatever economic value of the assets they're holding is. It should be pretty competitive and pretty attractive to people. I don't want to pigeonhole us into a specific number, because the reality is there's a lot of variables that will determine what every individual player makes. It could be higher, to be honest with you. We're kind of basing our model on, I don't want to say worst case scenario, but we're basing our model on if every ship that we've listed and released to date was sold at the prices that we listed them at. Now, that's not the reality, right? So it actually means that yield should be better for the people that own ships today. But we want to ensure that we're not overinflating the economy in the short term. And that also means that we need to be able to account for every single dollar that can possibly exist if all of the ships were to sell out. So we're basing our model on maximum economic value being staked to or enlisted in score, which we also know is not true, because we know that not everyone is going to take their ship and constantly maintain it and stake it to score. So all of that said, we're kind of basing the target rate on all of those worst case variables, but understanding that in most cases, we won't be reaching those maximums. And so therefore, the individual user yield should actually be better, right? But this is why I don't want to put us in any type of scenario where anybody can come back and say, well, you promised us this number and it's not, because there are cases where it could be lower as well. So I hope that helps, though. Of course, but at least can you express to us, like, is the yield going to be proportional to the value of the first enlistment? Like, if I buy a X4 for $20, it will be $20. If I buy a capital ship for $28, $90, $100, it will be in this price. But it will be the same yields, or in special ships, you're going to be different yields. The thinking about the distribution. Sure. Yeah. So the early version of this is pretty simplistic, which is actually beneficial to users as well. It's essentially equivalent or proportional across every single asset. It's like everything can kind of earn the same rate is the idea. It doesn't matter if you have an R8 or an X4, right? To your point, it's not based on the price that you paid, though. It's based on the
what we call volume weighted average price of all of the ships, assuming that all of the ships sold. And you can compute that volume weighted average price by looking at the quantity available in each one of the waves multiplied by the price in that wave, and then divided, by its total share out of the all of the waves that would encompass a sale of any individual ship. I don't know if that explains it well. VWAP is what is called volume weighted average price, but essentially it's an average of all waves at all prices based on how many items were in each wave. I perfectly understood. Thank you. And can I send you it's not a tip, but something like, why don't you give a little bit more for the first ones? Like for me, I have all kinds of ships, but imagine a Brazilian that don't have money and put a lot of money from him and bought a X5, X4 for $20, He receiving a little bit more, I would appreciate that. Understand what I'm trying to say? Well, I mean, I think the argument could be made either way, right? If rates are better on smaller ships, then the people with the bigger ships are going to say, why are they getting an advantage? And vice versa, people that have the smaller ships, if bigger ships are getting a better rate, then they would question why that is. So for now, we just want it to be equivalent. Doesn't matter which type of asset you own. This will get a lot more complex in the future. Things like ship configuration, first of all, so how you spec out your ship, and then also how you configure your fleet. What combination of ships in your fleet? These are all going to add to the complexity of the model and will determine, kind of rates of return in the future, which adds far more control to the player on and decision making and strategy to the player on how best to execute and operate across the metaverse. Two other points of clarification, though. The yields now are very likely to be better than they will be in the future because it's a smaller user base. We still have, a certain emission rate that is specified in the white paper, or in the game economic paper rather. And so fewer people right now are competing for all of those resources. So yields today are probably better than they'll be in the future, at least in Atlas terms. Where that changes again, and something that we have no control over, is as the price of Atlas goes up, we will be making some adjustments to emission schedule. Well, trying to think of how to term it. We'll be making some adjustments to the amount of Atlas that gets distributed over a fixed period of time to reflect those changes in exchange rate. But that also means that we have some levers that we can pull on our side where there can be some kind of split. So from a dollar perspective, it's possible that in the future, if the price of Atlas goes up, your yield actually goes up. But if we're just looking at nominal terms of Atlas being distributed, right now is going to be one of the most favorable times to be involved because there's less users. And then the second thing that I would it's like Bitcoin. Imagine in the beginning with a normal computer, you could mine 50 Bitcoins. It's the same in the beginning. Atlas, maybe you mine more and we receive more, and the price goes up with the time. That's right. And I don't want to, definitely not financial advice. I don't want to tell anybody what to do. We have no idea what's going to happen to the price of Atlas, but exactly, right? So if you're earning Atlas today, obviously if the price of Atlas goes up, then that rate of return that you are receiving today is going to be dramatically higher in the future. Now, if it goes down, which is always possible, then your rate of return would be lower, assuming you held those same Atlas. So, it's up to every individual to decide if they want to hold Atlas, if they want to put it back into game assets, or if they just want to liquidate it into, some national domestic currency or some other cryptocurrency. All of those are options for the players. And kind of do what you will with that information, I suppose. Of course, but I would say that a lot of people, we're gonna save Atlas to buy better ships. A lot of people are gonna dream with a bigger ship and work hard to have this bigger ship. So yeah. Once again, we anticipate the same thing. I think, not financial advice, but I think that that's a smart way of engaging in the game if you intend to play for a while. You're going to have a bigger asset base to earn from if you take that approach.
Of course, if you believe in the metaverse, if you believe that it's a place you can explore the universe with a lot of crazy people, it's going to value more in the future. Hold, buy ships, it's easy, I believe. One thing a lot of people are questioning, it's about when you finish this Galacticity offering, it's written that it's 3 months of offering, I would say, in the beginning. After that period, you're gonna burn the remaining ships that's not sailing, not sold. No, and we probably need to go do some housekeeping on if you're looking at like the original white paper and the roadmap that we had and how it's, what it described as being the GAL back then. A lot of that has changed and evolved pretty dramatically. So at some point we need to get back into that white paper and kind of update it. The game economic paper right now is still very relevant and current. So that's kind of the best place to look for things like economics. What we committed to, though, is that we very, very likely will not ever sell any of these same ships ever again. And so instead of us burning any ships, they will continue to exist on the market. We do want people to be able to get access to these new players, right? We're building for the billion-person user base, not the hundreds of thousands or the millions. So, over time, more people are going to come in. We want them to have access to these same assets if they're still available. That's fair, and it also allows for the community to continue growing. If we were just to destroy all of those at the end, then how would people get in? And then it creates bidding wars, and then it creates increases in barriers to entry, so people can't afford the assets anymore, and then we lose users because of that, right? So we don't want to create that scenario. So essentially, we won't be creating any more or reissuing any of the same assets that we've placed on the market, but the ones that we did place on the market will continue to live there until they get purchased. And then the only way those ships ever get produced in the future is when people, participate in the mining process, extracting ore, processing those into, refined materials, and then creating and minting their own NFTs out of it, which should be a very, very fun gameplay loop, by the way. It's a crafting gameplay loop, but I think it's super cool that people will be able to mint their own NFTs of these ships in the future that otherwise don't exist anymore. And then one final point on that is, keep in mind when we roll out deep space with high risk zone where it's permadeath or hardcore mode, ships will be destroyed over time, which actually means that there's going to be reduced supply inherently as people are active out in operating out in that high risk zone. So there's going to be like a high degree of variability of ships that actually exist in the future when we get all of the mechanics out. How long for us to be possible to go in the deep space? Like 2 years, 3 years, 4 years, 5 years? Not a date, but like it's not a declaration, but in your mind, how long for it to be possible for us to go to the deep space in playing there? So I think that there's different ways that we can implement it. First of all, is what I would say. From the standpoint of the Unreal Engine version of this game, it's probably 4 to 5 years away. That's going to be one of the later features that we develop out in Unreal Engine. That's not to say that we can't create some version of high risk deep space in the minigame, right? In browser. It's possible. It's not scoped out, and I don't know if we'll even do that, but it's possible that we can kind of introduce that dynamic, especially if there's substantial demand for these types of gameplay. Another way that we could kind of implement that, by the way, is creating like battle arenas where maybe your ship has a certain amount of lives and you can participate in those battle arenas, and it's still high stakes with money on the table, that would also lead to that same ship deflation outcome, should people lose too many battles. So that's just an idea. I'm literally thinking out loud with you, but things like this are all possible. And it's very interesting because one of the questions was like, hi Daniel, how can we train to be a good pilot, to be a good fighter? It's going to be a place like for us to train fighting, something like you said, a battle place, but with lives. Very, very, very interesting. Very nice.
Yeah, and I mean, we'll put more thought into it before we roll anything out. But that's there's many different ways that we could implement that, especially if there's high demand for PvP. And it could also, I'll just thinking out loud again, just one additional thing is it could just be we'll have to think about legality of this and regulation of this, but it could be battle arenas where you're kind of placing bets and it creates a purse, and then the winner at the battle arena gets to collect the purse. It could also be done so through like tournaments where there's a fee to buy into the tournament, and whoever wins at the end or the top three get to collect the purse. So there's a lot of ways we can introduce PvP mechanics without having to go into the deep space exploration and super high risk zone in Unreal Engine. It's amazing how much possibilities is possible in a universe like that. One thing, another thing that people were asking, like 1 minute. A lot of people is asking too, if how it's gonna be the mini game. We're gonna like drive a ship, or it's possible to play in the first person too, you be just a pilot of ships. Well, so there's a full roadmap behind the mini game, and I want to make sure we clarify that score is not the complete mini game. That's just the first gameplay loop in the mini game. The roadmap is essentially to create the score system, which is more ship enlistment and resource management. Then we want to focus on land and land production, so extracting ore. That enables us to create the whole crafting gameplay loop wherein people can start minting their own NFTs. This will be closely coupled with orbital space stations. These orbital space stations are really complementary assets to your land assets. They work in tandem. And then from there, we want to make sure that we roll out the sorry guys if you're hearing my cat back there. She's perfectly fine. She just gets jealous when I'm on calls all day. But then we get into the three-dimensional map of the universe with coordinates. So the star atlas with geographic coordinates. And then we kind of go back and we start updating each of those. So we update score to more in-depth ship missions where they're still pseudo-blind. You're not necessarily driving or piloting your ship, but there's more decision-making and more mission-oriented activities that you can participate in. At some point in the browser, you will be able to pilot your ship. That's the idea right now, always subject to change. But the idea is that you will be able to pilot your ship in the browser at some point in the future. But then we just keep going through that cycle and updating features as we go. And I think fortunately the progress on this will start moving faster and faster as we get a bigger and bigger team. Perfect. Can you explain a little bit of what's going to be the showroom that you're talking about in other town halls, and it's in the roadmap too? Yeah, the showroom should be super cool. It's our initial module in Unreal Engine. So this is where you'll actually have to go out and download a game client, and you'll log into the game client, which will connect. It's still going to be fully decentralized in Web3. So you'll connect your wallet through that process, and then you load into the fully immersive world that is Star Atlas. It's limited on kind of like gameplay mechanics. The idea is to introduce you to the world. It's in many ways kind of like almost like a car dealership. I don't want to diminish what it is because it's beautiful. I've seen a lot of the demos already, but the general idea is that you'll first of all, it's kind of a social place. So multiple players will be able to log in and interact with one another there, socialize there. You'll be able to configure your ships. A lot of people ask about that, Michael, to interact in showroom. This will be amazing. Yeah, it could be your hangout zone, right? So I still need to connect with Danny on the first version might not include multiplayer support. We have to figure out like how many concurrent users we can have and what the networking layer looks like there. But that would be that it is an area that we want to deliver on because part of the metaverse is social interaction, right? We know that. So
kind of multiplayer support is coming. It's going to be a component of Showroom. But to me, there's going to be some like mini games even in the Showroom as well. Again, maybe not on the initial rollout, but over time, there will be these little experiences that you can participate in strictly inside the Showroom. But one of the coolest things is just being able to see ships at scale. So you'll be able to go through the full gamut of any of the release ships that we have full production models on, and creating these full production, high resolution, beautiful ships, by the way, does take quite a while. I mean, you guys saw, I think, the Compact Hero image that we shared. We literally are engineering these ships from the inside out. So we have to think about things like flow and space and rooms and how that fits in the shell of the ship. Right now you're seeing the exterior, but we have to build the entire interior as well. And it all has to be modeled to the highest quality. So, but these ships you'll be able to kind of load them in and see them side by side. So to me, that's one of the coolest things. Going from the extra small ship all the way up to a Titan ship, you can really get a sense of just how big these assets are when you're going to be flying them around in space. How big is going to be a Titan? People are saying that it's biggest than a lot of countries. Not as big as countries. It's 7 kilometers. So that's a big ship, right? It's maybe as big as some cities. And, once again, think about how much work is going to need to go into modeling any of these Titans. An interior that is as big as a city. We essentially have to design an entire city inside of a ship in Unreal Engine. So there's a lot that goes into that. But that's 7 kilometers is a massive ship, and it's probably one of the largest ships in any video game, I think. One question that not a question, but like I want to debate with you and ask for you. And how can we put a little more Brazilians and people from development countries in a game like Star Atlas? Because I see a lot of power in the community, community as a service. I saw so much people interacting with Solana for the first time, downloading Phantom, and interacting with all the Solana ecosystem because of Star Atlas. Don't you think it's possible for you to bring some embassies, Star Atlas embassies, in countries like Brazil and other big countries in development like Indonesia, Philippines, and others? 100%. And whether we do that physically, which is possible, where we establish offices kind of around the world, that's a lot of infrastructure for us to manage. Not impossible, but I'm not certain we'll do that. But where we are looking at creating the ambassador program is at least electronically, through remote work and finding brand ambassadors who want to support us, and then also extending that into areas like the a DAC relations, head of DAC relations. So somebody that can communicate, work with guilds, and maybe beneath that we have a hierarchy of or another layer where it's regional focused. So there's different DAC managers on our team that you can report directly to, and that information all funnels back up to us, right? So that we can at least consume, absorb, hear all of the feedback in a highly concentrated and distilled format. So these are things that we want to bring. This is where we're deploying money. This is part of where we're hiring across our team to introduce these types of global ambassadors and representatives that will communicate on your behalf back up to us. This is very nice because I see a lot of passion in our community. For me, I'm a crypto investor for a long time. It's like I already made my financial life, not a big life, but a good life. So I don't have any deals, but I see so much people that dream to have a ship for $100 X5 or dream to have $1,000 chips, I would say if we can put these people to dream, to work with this with love and return that the possibility to buy a better ship, a better thing, you'll be amazing, man. You'll be very nice. So one additional component that I think will help. One is kind of the community and communications and distribution of information, but the other thing are those financial tools and services that we can make available. That I've talked a lot about composability across
Solana and how all of the innovation that's going on across the Solana ecosystem directly benefits Star Atlas. I fully appreciate where, your comment. I do think we've brought massive amount of users over to Solana, and we will continue to do so. Gaming is going to be this mass migration of non-crypto people into crypto because they see the potential and it's a product that they're actually interested in engaging in. But things like lending, things like, we're not going to call it a scholarship, but similar programs to the way scholarships work. And then also this concept of kind of almost like an uncollateralized loan that can go out to purchase an item. Now, on this last point, I'm still a little bit conflicted, but you know how if you want to buy a car, most people don't have all the money they need to buy a car. I'm not sure how this is in Brazil, by the way, so I might be misspeaking, but in the US, you take a loan, right? You take a loan and you buy your car and you pay it off over time. Now, in Star Atlas, we could implement the same thing where if you have no money, you can borrow $100, you can buy one of your ships, and you can start playing, and you pay that ship off over time. Now, the reason I'm conflicted is I don't necessarily want to create an economy where everybody is indebted immediately upon entering, but at the same time, I see that as being a huge opportunity for people who may not otherwise have access to the capital or the asset base necessary, and it creates an opportunity for them to at least earn, pay that ship off, and then start building wealth from there. I'm going to say the scholarship is the easiest way. Like, other thing that I really believe that your team does is like, I bought a lot of ships, more than 700 ships, not for me, but to have a community doing scholarship with Star Atlas. And one point when I start to see that, okay, it's going to be impossible to land now, I'm fucked because I can't use 700 ships. And when you said no, the first phase is going to be staking because we are not ready for everything. I saw a lot of value, as an investor, and as a person that you are looking at us too, doing the best for us. But the final question is, when the real game starts, it's going to be possible to have scholarships, landing, and all this kind of thing you said? Yeah, I sure hope so. I mean, I've mentioned Jet Protocol before. There's many, by the way, that are building these lending kind of tools. We happen to be working close with Jet. Someone else might come along before that kind of builds out the features that we need sooner, or there might be a better feature. We're not exclusive to anyone. We don't have any exclusive relationship in place with these third-party financial service providers. But what we do care about is getting the tools out to you. And so the lending tools are very much one and the same as a scholarship program. As long as you can let someone else utilize your asset in a trustless, decentralized format, then you have the ability to empower your community. And so it's something we're already working on and want to get integrated soon. I would expect it's out well before any of the core gameplay is released. Like I said, when I bought these ships, it's to give opportunity to more people, no? Because I saw it like... Então, Mitos, DMS, quem joga pela... Não tá dando ban não, porque a própria empresa está falando que você pode jogar por uma conta na Steam, 2 no Windows e uma no celular, ao mesmo tempo. 4 contas ao mesmo tempo. Então não tem sentido eles darem ban. O que vocês estão ouvindo aí no fundo é o CEO do Star Atlas, que é um jogo novo aí que vai ser lançado no futuro. Então hoje eu preparei aqui só pra gente ficar ouvindo os caras do Star Atlas. You're in the edge of the Solana, the necessities of the player, the Solana. And I said to you, a lot of people tried for the first time Solana, and it's true too that a lot of people tried FTX for the first time because of Star Atlas. In Brazil, Binance is very popular. And before Star Atlas, a lot of people didn't even know what FTX was. And I saw a lot of people entering FTX too because of Star Atlas. At the end, all this kind of technology is a must for Solana, not even just for Star Atlas, Yes. And if I can, just quickly here, Daniel, I want to make sure I mention we do have eyes and ears in the community. I do not beat my cats ever, and especially not on calls, but I believe there was a comment out there to that effect. So I just want to clarify, my cats are perfectly fine. They're just
They're just cranky. Sylvia, I made a lot of questions, but I didn't did all the questions. Do you think has another important questions to ask Michael? You can go ahead. We still have 10 minutes to go if you want to do anything else. That will be great. Let me see someone from the public that I didn't do. The people I'm seeing in Twitch and I'm seeing in the channels, and the community is asking a lot of things apart from the cats as well. A lot of people is asking, Michael, if you are a person like me, you do just one guild, a big guild, a mood guild, or you're gonna do 3 guilds like Aesha and other guilds are doing? That's really hard to say. I can kind of see advantages to the diversified guild structure. I think the core downside to that type of architecture is, not being able to actively play with all of your guild members all the time, because there is, there are the geographic regions of the factions that you'll be operating in mostly. Now there are probably economic benefits to operating across all 3, but again, some kind of social gaming disadvantages to operating in that format. So I think you just have to decide, do you want to be flying around with all your friends, or are you most concerned about extracting the maximum economic value out of the game? It's going to be possible to interact with the other factions just in the safe zone, or are going to have to pass through the deep zone to talk with them? They will probably be isolated. I most likely not going to be able to traverse into other faction safe zones without passing through, all of the space in between. So going between deep space, medium risk, and then into the safe zone. That's more of a question for Danny, to be honest with you. I'm not sure how that will resolve in the end, but that's my current understanding, is that they are completely separated. Yeah, I would say it makes sense. Another question, like, we're going to be a Brazilian guild, a lot of Brazilians. When everybody choose the guild, we're going to live close by in our safe zone? Everybody will start in the safe zone. And then, be neighbors, like all BSAs are going to be neighbors, or going to be spread between the moods zone? Yeah. Well, everybody most likely is going to start in the same location in the safe zone the first time they load into the game. After that, though, once you start traveling around, and this is kind of to be worked out too, but you're probably going to park your ship on a space station somewhere, on a planet somewhere, in somebody's hangar bay or in your own hangar bay, and kind of log out of the game. And once you log out, when you log back in, you'll be in that same spot. The other part of this would be buying land. If you guys all want to operate in the same area, which would probably make a lot of sense, then you'll want to purchase land all together, right, in some area of space, and then that becomes your domain that you guys master. You're going to be auctioned for lands? We don't know yet, to be honest with you. We're still debating on that. I know a lot of people were concerned about the auction process, which was why we're reflecting on it. We do want to make sure that land distribution is fair. I would also say that, the very similar to how we have extra small ships with a lot of, with very high quantity. A lot of that, like 50% of that supply, is still available in the market. We'll probably have a pretty large amount of at least tier 1 land claims that everybody can get access to. Once again, we want everybody around the world, regardless of economic situation, to be able to participate in Star Atlas on all fronts, not just piloting a ship, but also owning land and participating in that production cycle. So you have to be inclusive, otherwise we're gonna have 1 billion people there. No, a lot of people don't have too much money, so it's important to have an open door. Absolutely, and I would also point out that this universe is going to
evolve and expand over time. The size of the universe is kind of dependent upon the number of users across it. So this is a complex formula to create from the economic team, because we want to make sure that we're not overinflating, diminishing the value of the existing assets. But to your point, we don't want to be too restrictive, which benefits the existing, that exclusively benefits all of the existing players. Because of course, if there's too little supply, then anybody who owns land initially is going to see a massive rise based on the increase in demand. So we need to balance out the release of new land, kind of the discovery of new regions of space over time as the player base grows, and balance that so that it is inclusive. There is options for all of these new players, and that we don't damage the existing value of every asset that exists across the universe. One final question. We have this 5 minutes. When you are first drafting this game, this metaverse, this dream, did you thought about all the importance of the guilds, or asking better, when you start... Ô Cleiton, isso daqui é o seguinte, cara, não sei se você conhece um jogo que vai ser lançado chamado Star Atlas. Eu tô numa guilda chamado BSA, e hoje eles estão entrevistando o CEO desse jogo novo que vai sair, entendeu? Star Atlas. Aí eu tô escutando e coloquei pra galera ver. Sérgio Moro. We would see this much and this level of guild formation at this early stage. Never in my wildest dreams did I think we would see. Quinta-feira eu vou fazer um podcast com a galera brasileira do Star Atlas pra a gente conhecer o jogo, perguntar sobre o jogo, sacou? Parece aí. I mean, this was back in January. He's a monster. What's that? No, he's a monster. Like he's inside the Star Atlas already, He loves this. It's amazing to look what all he's doing. Yeah, and it was his request, to set up the guild recruiting channel, and he published the Interstellar Alliance at the beginning, and that was kind of one of the first times, and it was early on, like I said, it was either January or February, and that was the first time that we started to sit down and think like, okay, the guild dynamic here is probably going to be more powerful than we ever thought it would be. So amazing to see it though, come to fruition and to have evolved the way that it has so early. I would say this is the thing that what I truly believe that Star Atlas is here to stay. Because, Michael, a lot of people say, no, remember Cypherpunks, remember Star Citizen, blah, 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 blah. And I always say to him, okay, do you have a community like this? A lot of people working for love all over the world, connecting and dreaming in other games. It's not the same. It's not the same. Definitely. And, another point on that is like, we have to keep in mind that Star Atlas as a product is something that will constantly evolve through that decentralization process. At some point in the future, the DAO is probably going to be making so much money that it needs to decide how to invest that money. And it will invest in teams, not Star Atlas. It will invest in other development teams that meet the standards that we introduce to create content and build on top of Star Atlas. And now you have people all over the world constantly expanding what Star Atlas actually means and is, right? And it's new experiences, it's new features, it's new gameplay, it's new everything that people can participate in. So, that's the big vision. That's the big picture, is where everyone can contribute and kind of has a responsibility to. And the funding for all of that just comes from the metaverse itself, which we don't control. Right, the funding or that capital all comes from all of the economic activity that exists across the metaverse, flows into the DAO, and then the DAO can decide we want these new features, we want this team to build this thing, or some radical revolution of whatever, or evolution of what Star Atlas is, and that has never existed before. Man, I want to congratulate you a lot. I see you as a leader. It's amazing to be part of Star Atlas. I want to ask if you want to say something to the Brazilian community that I didn't ask. I want to thanks a lot, Silvia and Santi, for all they are doing for us. So say your farewell and thank you very much, my friend.
No, I think it's great. Santi, Sylvia, anything else that you think we should cover right now while we're here? I know Santi what's going to say, so I'm going to leave it to Santi to say it. And other than that, Brazilian community, eu adoro vocês, eu me sinto brasileira e eu estou aqui para qualquer coisa que vocês precisem. I would like to thank everybody for being here with us, listening to us. Voltei. Puta, perdi Uma pedra de XP, por favor, uma pedra de XP, por favor. Então, aí você olha pra você ver, tipo, se Opa, de XP, de XP. pra você jogar o. Pra Tá me você jogar o escutando? competitivo, sim. Oi, Sim. oi, Beleza. oi, Não, beleza. oi. Pra você jogar o competitivo do jogo, você tem que ter algumas skins. E as skins vão ser NFT, entendeu? Então pra pessoa jogar o jogo, talvez não vai ser um NFT, vai ser vários. E se você às vezes comprar algumas skins no começo do jogo, você vai conseguir vender algumas depois, entendeu? Rapaz, skin pra mim não muda em nada em jogabilidade. Mas você entendeu que pra você jogar o competitivo, você tem que ter skin? Eu entendi. Então, tipo assim, o universo ali do Mira é de graça. Você custar farmar. Se você tiver uma roupa do boneco, você vai farmar muito mais, entendeu? Eu entendi o que tu quer falar. É isso que eu falo, é como se fosse você comprar o NFT pra você jogar. Tsubaki, eu tava escutando lá o negócio do Star Atlas, lá com o CEO do Star Atlas. Ele tava na comunidade brasileira falando do jogo. Falando do quê? Falando do jogo. Do jogo. Ah, do tá. Star Atlas. Ô Rodrigo, faz uma pra mim, viado. Tá fazendo 2 favores seu. Ah, não, quer ver? Pera, deixa eu ver. Você tem comando aqui no Discord, né? Tenho. Eu não. Tá precisando de pôr um primo meu aqui no clã, que ele tá jogando direto agora. E vai estar aí com a gente aí. Tá no 62? Dele isso, no 62. Falei pra ele criar no 62. Só 2 pedrinhas. Colocar aqui no Discord e colocar aí no clã lá, abaixar o nível um pouco, ele entrar e depois você voltar o nível. Não, então, manda ele vir aqui no Discord. Então, me manda o link do Discord, porque não tá liberado não. Oi, rapaz, vai lá, ó, quer ver? Eu vou te mostrar onde tá, ó. Deixa eu ver, o Malve colocou lá no... Deixa eu ver. Registro? Não. Regras, FAQ, convite. Lá no convite do Discord, bota lá. Clica lá em cima, tá? Convite, Discord. Pera aí. Regras, FAQ. Não, registro, tá no registro aí. Aí vamos lá. Dúvida, convite voz. Discord. Não tenho convite, eu tenho voz. Ah, você não tem convite não? Um canalzinho? Não. Tem não. Cadê o limite excedido do limite excedido aqui, tá? 2 pedrinhas só, agora tá faltando de XP. 2 pedrinhas. Aí mandei de XP. pra você no direct back. 2 pedrinhas de XP. Faltando 2 pedrinhas de XP. Aí eu vou começar a combinar pra pegar as pedrinhas épicas. Épica não, lendária. Aí eu vou pedir aí daqui a pouco ele vai entrar aqui pra dar apply no clã lá e aí. Só que acho que o clã tá full, velho. Dá pra tirar alguém lá, né? Tem um cara que tem out. Mais uma outra pergunta. Eu vou criar minha terceira conta na Steam. Tem problema logar com ela no launch só pra pegar os Dracos? Então, segundo a empresa, pode. Uma conta na Steam, 2 no launch do Windows e uma no celular ao mesmo tempo. 4. Tá, acho que eu só tenho observação que você falar com a galera aí que você acabou de falar. Eu acho que não pode ser no mesmo servidor. Mas não tem essa observação, cara. Isso é só especulação de quem eu nunca vi. Não tá naquele banner, quando você abre o jogo, não tem escrito isso não. Não tem escrito isso, mas o pessoal falou que talvez até o dia 30 vai ser restrito pra essas regras, Aí não entendeu? tem nenhum informativo, pô. Isso aí foi um cara que tirou lá de um fórum sem fundamento. Porque nem no site tem, cara, isso aí. Então, você pode abrir 4 contas. Se vai poder abrir no mesmo servidor ou não, não sei. Não tem. Eu já procurei no site de cabo a rabo, mano. Mas, se você ficar com medo de ser banido, abre em servidores diferentes. Pronto. Eu não tô jogando no mesmo servidor por causa disso mesmo, por medo mesmo. Não sei. Tu faz, tu pega a ban, tu só avisa pra gente, pô. Melhor. Eu acho bem mais fácil, né, pra gente. Cara, então, eles não podem... O ban tá errado. Eles têm que... Quando você logar, ele vai falar, você já tem uma conta nesse servidor logado, não pode logar. Ele não pode banir, ele tem só que avisar.
Era simples. Se vocês quiserem bloquear isso, eu acho maneiro. Mas o cara entra, aí ele dá uma mensagem, ó, você não pode. Posso abrir vários personagens na mesma conta ou não? Porque lá tem a opção. Não, cara, você não consegue abrir. Na mesma conta, você não consegue abrir os personagens ao mesmo tempo. É um de cada vez. Você pode ter vários personagens. Só que você só vai jogar com um de cada vez. Entendeu? Não dá pra você abrir na mesma conta 2 personagens. Ô, Rodrigo, dá uma olhada na recepção se o meu primo tá lá. Acho que ele chegou lá, não, não tem visualização lá, eu acho. Não tá não, ele. Pera aí. Nossa, acho que deu. Tá. Achei. Vou botar ele aqui. Cargos. Cara, o Block Farm só fudendo, né, mano? 3 dias já e os caras nada de liberar o... Minha solicitação, velho. Aí, Porra. Dante. É. Dante? Tá mutado, Fernando. Você tá mutado, mas não sei o que te mutei, não. Alô. Aí, tamo ouvindo. Aí, valeu. Agora lá no jogo lá. Lá no jogo, você tá em qual nível já? Eu tô 41. Se logar com a conta da Steam no launcher, não dá ban, não. Uma conta da Steam, não. Mais de uma dá. Faz o seguinte, me manda... Vai no chat geral. E manda... Bota uma interrogação lá, só uma interrogação pra mim saber qual é o seu link. Aí, Dante. Vamos copiar. Agora deixa eu vir aqui. Pô, vocês já usaram essas pílulazinhas novas aí das moedas do cavalo? Nem entendi o que é o negócio lá. Tenho anotado aqui. Frioquinho, deixa eu ver se o Frioquinho tá aqui ainda. Frioquinho. É o Frioque. Deixa eu falar com ele aqui. Frioquinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem um cara aqui que eu vou expulsar. Tá 4 dias sem logar, HB0AB1. Tá expulso. Não, cara, que isso? O que? É você? Não, cara. Expulsando aí. HB0. Não, cara, tá 4 dias que não loga. Chucaro. Se fosse você, já expulsei. Eu não sei quem é. Vou botar o primo, o da antiga. Cara, eu vou comprar uma pílulazinha dessa de cada aqui pra ver o que é que vai dar, mano.
Olha, aumenta mineração. Ô, Dante, você tá em algum clã, Dante? Não. Não, então tá, vou convidar. Convidei, ó. Boa noite pra vocês também, Boa tá? noite. Boa noite. Mística, quero te fazer um convite. Me faça. Você quer virar Você quer ter dor de cabeça? Elder do clã? Nossa, gente. Virou o quê? Elder. Meu Deus, fala em português, pelo amor de Cristo. Elder é um cara que mora aqui na rua, velho. Não. Nossa. Elder é quem faz as coisas no clã, entendeu? Pode convidar, pode expulsar. Oba, adoro. Nossa. Só não pode beber. Ah, poxa, essa é a parte mais favorita? Não pode beber, não. Ah, de vez em quando não mata. É o ancião, agora você é ancião do clã. Uhul! Você acrescentou mais 150 anos na sua identidade aí, viu? Só de Ó, ser pelo menos aqui eu subo de cargo, né? Porque na vida real mesmo. Caso perdido. Se vocês me entenderam, né? Mas tudo bem. Entendeu. Ai. Depois nós vamos tirar o vagabundo de Elder, porque ele não loga, faz uma bagunça. O vagabundo literalmente. É realmente uma vagabunda, né? O que ele falou que ele ia fazer, ele não fez nada. Ele não tinha mudado. Mano, esse pessoal só é garganta, Ele não mano. tinha feito o quê? Ele não tinha mudado de conta, falando que a dele tinha sido banida. E aí Não, ele ia. mas voltou a conta dele. Ah, voltou. Voltou, mano. Sorte, todo corno tem sorte. A dublagem. Não, cara, diz isso Aí não. a Luciana, não, pera lá, né? Ai, caramba. Acho que é por isso que o Rodrigo não teve a conta de banida. A minha não volta nem pelo caçamba. Tu ficou sabendo do bug que rolou ontem? Não é bug não. Não, ontem. Dos itens vermelhos? Sabe o que tá rolando? Não é bug, é só você pegar o negocinho e fazer. Não, deixa eu te explicar primeiro. O que tava acontecendo? Não tem essa missão que dá item? Escama, couro? Pois é. Ontem, não sei qual foi o bug que tava acontecendo, que quando tu terminava a missão, tu pegava 10. Por exemplo, tu pegava uma escama, tu pegava 10 escamas. Pegava 10 de cada. Aí o pessoal ia combinando, entendeu? Mas os caras já tinham feito essas missões, não? Não, teve gente que não tava fazendo, que não fez. Porque o negocinho da pílula é certo, né? Aquele saquinho lá novo. Sim. Já foi, princesa. Boa, Falando nisso, vocês querem juntar não pra fazer essa missão pra gente pegar... Você sabe onde troca, ô Zéfiro? O quê? O saquinho de pílula da missão do É lá Vale da Serpente? É lá no dedo dos pets lá, pô, na Arcádia. Ah, lá o dedo de Arcádia. O pet, quer dizer, o NPC é o Chau Chau, o NPC lá. No dedo de Arcádia. Mas tem 40% de falhar, hein? Vou logo avisando. É 40 de Dark Shield, mais 10 mil de cobre. E quantas pílulazinhas? Não, é 10. Ah, 10 dá pra tentar um. Isso. Então tem 4 chances no caso, não são 4 É. Eu peguei uma medalhinha. E o item que vem é aleatório? É, completamente aleatório. É que nem tesouro de pet. Entendi. Mas, Vocês querem tentar não? O Tsubaki, Mística e a Dante aí, ó. O quê? Essa missão aí que pega, pelo menos a primeira a gente fazer. Vale da Serpente, um F. Vale da Serpente. Vale Oculto da Serpente, um F. Aí tem uma missão nova lá que dá um saquinho azul, tá vendo? Tem que matar 400 bichos. O
Vale oculto da serpente, eu ainda não tô liberado ainda não. liberado Aqui não? também não. Ah, tá. Não mesmo. Você também não, 52 Mística? K de coisa? Vale oculto, né? É, da serpente. Um F. Não. O Vale da Serpente Oculta tá Tem que bloqueadinho fazer pra mim. mistério, tem que upar, tem que fazer Eu tô um fazendo uma pedido. missão que eu tô quase morrendo aqui. Que Libera, tenta é liberar do isso aí. Lateiro da Morte Superior. Porque isso daí, o que acontece? Dá a chance de cair um item vermelho. Certo? Mas qual que é o item? Então, o tem Zé tava falando, um item aleatório, mas não é arma, não. Ontem. Tá acontecendo esse negócio ontem, tá? Só pra... Não, mas o negócio de cair o item vermelho é pra sempre, o Zé. Da sacolinha, eu tô falando. Não, da sacolinha é uma medalha, pô. Então, é isso que eu tô tentando ver com eles. Fazer o item da sacolinha. Missão da sacolinha. Pra gente tentar trocar pra vir alguma coisa. Não sei vocês, mas a atualização aqui do jogo aqui em casa tá vendo pra caralho, velho. Vocês já fizeram do desfiladeiro, né? Superior, deixa eu ver. A superior? Então. Já fiz tudo. Eu vou tentar fazer a superior e a inferior hoje. Eu tô fazendo a superior agora. Tô lá no 4F, Chelo Silva. Mas você é qual servidor, Chelo Silva? Se você for do 62, eu vou lá com você. Ah, essa é a 11. Caramba, você tá conseguindo? 64 de poder fazendo 4F. Com guilda. Com guilda vai. Tô fazendo isso, em vez de fazer isso aqui agora. Sim, eu... Eu vou lá tentar de novo, nesse lugar maldito. O negócio que eu vou lá, tem um cara me matando. Agora eu não posso mais farmar Dark Steel. O jogo proibiu. Como assim, proibiu? Você não consegue tirar ninguém da pedra mais. Ah, Mago não tira. Foi a melhor coisa que eles colocaram. Você achou? Então eu quero ver se eu achar uma pedra livre pra você pegar. Não tem problema, eu não consigo tirar o nome de ninguém. Pelo menos quando eu conseguir, ninguém me tira. Poxa, eu sempre tirava, ficava lá, defendia. Agora não. Só guerreiro tira. Então, tô no F aqui, ver se tem alguém fazendo. Que é mais de boa pra mim aqui. Agora só pode. Ontem no 4F do Vale Oculto, No 4F dá pra farmar ainda. vários lugares que tava sem ninguém ainda. Mas Depois porque tá no comecinho. fiquei tão feliz. Então, só dá pra farmar agora no 4F. Dava Você até pode pra matar. fazer. A pessoa que tá na pedra você pode matar. Agora no 1, 2, 3F é só dos bots. Eles vão ficar lá tomando conta da pedra o dia inteiro. Ai. Eles vão ficar lá do lado da pedra o dia inteiro. Então, Viu, mas eu consegui formar ontem no 1F e tinha bot em volta de mim, mas não bateram em mim nem nada. Só ficou olhando. então, porque eles não conseguem tirar mais. Ah, nem os bots? Não consegue, não dá, você não tira. Ah. Só tem o guerreiro dá aquela ombrada dele e pode conseguir tirar. O mago não tem nenhuma habilidade que tira. Ah, ontem tentou, um maguinho tentou me tirar, tentou me matar junto, mas não conseguiu. Então, o único jeito dele tirar agora é matando. Ah. Só que aí no 1, 2, 3F, se matar você pega PK, né? Então, né? Esse é o problema. Eu farmava no 3F, não farmo mais. Lá no 4F eu sempre acordo morto. Não adianta. Sempre. Sempre entrada de pau.
Água purificada rara eu só consigo fazer no missão? Ou formando também é raro? Comprando na loja do clã. Acabei de comprar. Na loja do clã. Eu boto pra vender todo dia lá, eu atualizo os estoques. 7k de moeda você compra lá, dá 5. Por isso que é importante você fazer a doação de hoje, Mich. Ah, eu já fiz hoje. Pro clã ter dinheirinho pra fazer essas coisas. Só que todo dia quase eu gasto já dou pro clã. Nossa, se você não vendesse essa água purificada no clã, não dá pra upar, não. Tá doido. Nossa, é que eu tô Porque fazendo... o clã vende um negocinho com 5 e da outra vende com 10. Deixa eu ver se eu acho. É uns baúzinhos azuis. Depende qual que você quer. Se for requintado, é o verde. Isso mesmo. Se eu não estiver falando errado. Ai, no Cafunde eu não. É raro que eu preciso aqui, achei. Cara, é o azul. Só dá pra me pegar É, raro é o azul. É que você falou requintado, não falou não? Só fica esperto na sua conta que essa caixinha vem com 5, tá? Ah, tá. E ela é cara. Eu percebi. Pra você não fazer a conta assim, eu tenho que comprar, preciso de 5, vou comprar 5 caixinhas. Você vai ficar sobrando e vai gastar o dinheiro todo. Ah, não, mas eu tinha pouquinho coisa do clã. É porque eu tava gastando pra comprar poção. Eu gastei tudo pra comprar esse trem aí hoje. Eu não posso ver poção que eu tô gastando. Ruim do demônio? Quer ir, Mística? Raid ruim do demônio. Ixi, eu já fiz tudo hoje. Demorou. Mas alguém quer ir? Não. Fernando, vou criar aqui. Beleza. Aí, te chame. Missão. Vou ficar com esses caras aqui fazendo tudo. Ai, eu vou morrer. Aí, achei uma galera fazendo 2F aqui da sacolinha. Ficar lutando com esses bichos do level 48 é complicado. Se tiver alguma coisa também, eu vou fazendo tudo aqui, velho. Missão da sacolinha, né? Ai, deixa eu ver se o pessoal vai fazer alguma coisa ali, senão eu vou praça mágica. Eu achei a missão da sacolinha. Ver um clã aqui chamado Nevermind. Assim, quando eu chegar no level 50, talvez, algum dia eu chegue. Porra, tá cheio de gente na Eu portaria do publico, eu crio uma taoísta. Ver se é boa. Taoísta é bom, velho. É que eu não sei o que eu faço com ela, não sei se é dano, suporte, eu não sei o que eu faço com isso. Pode fazer de dano. Ela faz suporte de qualquer jeito. Ah, tá. E se você botar crítico nela, a cura também pega crítico, entendeu? Você pode dar crítico na cura. Uau! Eu vou criar. Então você pode deixar ela full crítico. Beleza. Que aí você vai bater sozinho se precisar e ainda vai curar. Esse emblema tá lá, Zootropo. Aquele emblema do cavalinho, aquela moeda do cavalinho. Meu amor. Como que ganha ela? Só no celular, você tem que ficar vendo as propagandas no celular. Nossa, canagem. Você tá falando onde tem o playzinho aí, né? Que play? Não, lá na loja lá.
Então, Na mas loja. Pelo celular. então, vai no play. Não tem um playzinho agora que tem. Em cima da alterar baralho tem um play agora, igual do YouTube. Botãozinho. Será que é? Tá vendo aí? Em cima da alterar baralho. Ah, Aperta aí pra você ver. mas aí não vai nada. Então, não roda, o seu não abre não? Não, pelo jogo não. O meu abre, só não dá pra fazer. Aí você vai fazer isso aí pelo celular. Aí você vai ter que ver 20 propagandas. Você vai ganhar 20 moedinhas. 20 moeda? É, todo dia. Então, eu Todo consegui dia só você pode ver 10, 20 propagandas velho. e ganhar 20 moedas. Ainda você só vai ganhar um baúzinho que vai te dar um bilhete de cada, mais uns negocinhos. Isso. Compensa, então. Compensa demais, velho. Compensa. Eu ganho 4 bilhetes por dia. Não, é 3 bilhetes. Um intensificar. Ah, você tá contando com o de 60 depois, né? O tablet. Eu comprei de tablet, pô. Tem o tablet. O que é o tablet? Eu comprei o de pet. Ah, tá. Você ganha 4. Porque o jogo agora tá dando 3 de graça todo dia. Você vê as propagandas. Isso. 3 de graça não, né? 2 de graça e um você pega no intensificar que é quase de graça. Rapaz, essas capinhas só vi quebrando, mano. Passa o pinho aí. Tá cruel. Ai. Ai. Meu amigo, não dá pra deixar isso não, mano. Matar? Tem janela aqui, tá muito forte. Joga para o ar. Aí ferrou. Não, aí eu vou fechar a porta. Não é de forte, não. Tá? Sorry, bro. Será que esses caras vão ficar aqui até eu completar isso? Pediu. Não tem como eu levar ele pra passear, tá chovendo. Aqui tem que tomar cuidado pra não resetar o boss, viu? Não sei se você já viu. É. Você não pode ficar andando muito longe de onde é que ele pode estar, não. Pensa disso aqui é estranho, Se nojento. tiver com o agro dele, né, lógico. Já já. Como é que é? Já já um de pica, pichera aí nesse bolo de gente. Não, vou ficar quietinho aqui. Se ninguém me matar aqui, igual de manhã, os caras toda hora me matando. Pô, aí não dá, né, Rodrigo? Toda hora morrendo. Eu tava fazendo a missão de pegar a sacolinha junto com os caras viravam e queriam me matar. Não entendi isso aí, não. Tá Quer atrapalhando pegar a nada. sacola dos caras? Não, sacola, cada um pega a sua aí. Cada um pega na sua sacola. É o cara que era dono do território, ele ficava hostil e ficava matando todo mundo. Ah, Um cara só. Sempre tem retardado. Aí o nível dele era Pode 70 e denunciar por pouco. fora é abuso, tu tá ligado, né? 70 e pouco. Se eu tivesse ouro, eu ia botar a cabeça dele a prêmio. Dá. Ai, deixa eu ver como é que tá a praça.
É, mano, os caras Qualquer estão coisa eu vou correndo, mais ai meu Deus, tarde, me né, deixaram na aqui praça. sozinho. Os caras estão correndo. Mas vamos matar o boss. Vem aqui, mata o boss também. Pega todas as missões de novo. Não sei que boss é esse, pega tudo. Cadê o boss? Aê, garoto, bom. Esses caras são bons. Ah, bugou, filho da. Ai meu Deus, tô morrendo. Tá baixando meu gráfico e o boss não deu hit. Deixa O eu jogo vir tá aqui. travando, velho. Eu sou da equipe de vocês. Não tenho o mesmo nome, não tô no mesmo clã, mas nós estamos jogando junto aqui, hein? Rapaz, passamos do lado de um bicho grandão aqui. Ai meu Deus, não era pra eu bater aqui, era pra bater nesse boss aqui. Conhece a música ou Isaac? Conhece essa música? Aí sim, hein? Que equipe boa do caramba. Aí, pedrada na minha cabeça. Ah, nem sei de quem canta. Quem canta? Sobe no cavalo, filho. Sobe no cavalo igual todo mundo. Vambora, que essa equipe aqui tá indo bem. É. Ai meu Deus, tem que voltar pra cá e os caras não voltam pra cá. Toma aqui, velho. Puxa ele, puxa ele. Tem aí também. Tô aqui. Esse cara tá motivado. Ah, não, esse é útil. Sim. Isso aí, garotinhos. Se você quiser, eu quero. Se você pedir, eu vou. Posso ficar no seu carinho. Deixa eu te mostrar quem sou. Mas às vezes eu vou me contar. Oh, deixa eu te mostrar quem sou. Dessa vez. Ah, não. Sabe o que é hoje, velho? Olha, foi bom isso aqui, hein? Inventando só um boizinho. Cara, podíamos chamar pra equipe, né? Jogar baú na cara e vem me matar. Daqui. Quando for fazer o meio, pra colocar o cristal, coloca bem aqui, ó. Tá? Depende de onde é, faz sentido sim, hein? Se é o baú dos caras aqui, eles vão te matar. Eu não vou pegar baú aqui, só vou participar da brincadeira aqui de matar bicho. Quer se fazer? Estilo.
Eu tô no bolo aqui, meu irmão. Fiz 3 missões que não ia fazer tão cedo. Criou outra aí, Fernando. Aí, gatinha, tem como. Ó, vai daí. Ganho meu coração. Eu imaginava a decência. Mulher eu filha. Não sei como eu fiquei. Foi nacional. Porque ela veio me lembrar. Sensações. Renata. Tio. Alguém ligou pra mim. Alguém ligou pra mim. É, sou eu, bola de fogo. Eu tava vai ser lá na fora. Eu tenho que enterrar na minha. Não. Isso aí, tem que ficar só esperto de bater tudo quanto é bicho. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Olha, pior que a Diana tá ali com o cardíaco dela. É. Continua cantando, tô ficando atoladinha. Tô ficando. Nossa, bonitinho. Fala com o bigodinho que você tá com mais moral que ele, que você é ancião do clã. Viu? Agora eu sou anciã do clã. Tá, amigo. Nossa, eu nem. Minha mãe é uma velha. Boa noite, Jotim. Joaquim. Ô, tio. Esse boys não morre não. Você sabe, tio. Isso era considerado música, isso? Era. Era mesmo. Ou era considerado uma música, isso aí? Caralho. Tudo bem, não ganhei experiência aqui, mas... Esse que vai ser meio complicado, viu? Só nego level baixo. O anterior já foi, velho. Não, o outro tinha um cara 49, não sei. Metade da missão já foi. Tá. Um cachorro. Vai, Vitor, tá? Canta, Vitor. Agora que vai cair uma arma vermelha da centopeia, hein? Você fez o cadastro lá, Iod? Hã? Fez o cadastro lá, Iod? Não, cara, eu tava dando de comer minha filhinha. Tô sozinho com minha filhinha aqui, não tô tendo tempo pra sentar na frente do PC, não. Eu venho cá no PC, fico 10 minutinhos e tenho que voltar lá com ela, porque demanda muita atenção, cara. Ó, aceleraram tudo. De que, Tsubaki? Do jogo do MOBA que vai ter. Um MOBA NFT que parece que vai. Ah, eu dei o Deixa eu MOBA. mandar aí, Rodrigo. Não gosto de MOBA não, manda não. É. Mas aí serve como um tipo de investimento também, comprar skin e depois vender. Cara, é aquela coisa, se der pra ganhar dinheiro, tudo Talvez eu não vou jogar não, velho. Se eu fizer isso aí, talvez eu vai ser pra ganhar dinheiro. Se eu não Tem que dar contraste, né, cara? Aqui é um mapa, vamos ficar aqui, eles vão fazer, né? Vai.
Morreram aqui ainda. Ela só pensa em Que triste que a beijar, beijar, beijar. Misericórdia, Senhor. a Raca caiu de novo. Ah, deu uma caidinha, né, mas tantas subidas, deu uma caidinha assim. Draco, hein? Eu te comporo. Draco subiu um pouquinho. Acho que chegar a 2,50, perto do 2,50 eu vou trocar. Trocar o mesmo um pouco, sabe? Tô com 7 destacados aqui já. E o showzinho, ó, deu bom? Cara, foi legal, viu, mano? E agora Eu vi quase ele inteiro. Quero programar outro já, com outra parte do repertório que eu não cantei. E olha, você não pode fazer toda semana não, hein, olha, senão enjoa, hein? Não, toda semana não. Tem Por que ser exemplo, esse final de passado. semana agora eu não vou fazer, não. Porque você tem que entender que o público vai. Vai acostumando, né? Não, o público vamos dizer assim, 70% vai ser o mesmo. É, mais ou menos. Entendeu? Então. Não. Pode fazer Quando eu muito pegar agarrado. um show, eu vou começar a fazer muita propaganda lá no Discord oficial do MIR4. Eu fiz essa propaganda no último dia, no dia do show, eu comecei a fazer propaganda lá. Deu o quê? Deu uns 60 pessoas, né? Chegou a bater 50 e tantas, não sei se bateu 60, 50 e tantas estava lá. Eu vi 55, eu vi. É, até aí eu também estava vendo que tinha uns 50 e tantos. Nossa, eu fiquei feliz demais, meu. Deu Manteve lá bastante gente. 40. Fiquei feliz pra caralho. Onde essa galera vai bater, meu irmão? Onde essa galera vai Morre, bater? centopeia. Ô, centopeia é muito ruim fazer, viado. Credo. Aí. Morreu. Quer ver minha arma vermelha? Ó. Ó o nome do menino aí, ó. Deu bosta nenhuma. Nossa, eu fiz centopeia uma vez na minha conta lá do 12, velho. Nossa, é muito ruim, credo. O bicho é chato, sim. Olha, eu morri acho que umas 10 vezes. Abandonar. Aceitar. Sim. Oi, pegar level 40 e não pegar 7 azul, o jogo vai cair bastante, viu? É difícil, né? Deixou mais difícil. Já estourei minhas aqui são mortes 500. diárias, não posso morrer mais não. No 3F são 500. Seu filhote sai de mim. Ah, meu Conquest já deve ter acabado, é possível. Se quiser fazer depois? Qual, o quê? Quando? Traça. Cara, eu faço praça pela manhã cedo. E você, Rodrigo? Já fiz tudo. Tô fazendo só as missões aqui do Vale Oculto aqui, não sei como. Eu tenho que fazer umas rádios, eu vou fazer rádio no 12. Pra você ter ideia, eu tô matando um bicho de nível 67. Doido. Ah, me meti junto com os caras aqui, ó. Fazer uma rádiozinha. Vamos combinar pet, vamos.
Larga de mim, larga de mim. Não tem nada a ver com essa história, não. Brasil e Argentina que tá jogando. Sério? É. Nossa, que falta de sorte. E aquele jogo que foi adiado lá? Que os argentinos fizeram besteira? Aquilo? Foi. A Anvisa barrou o jogo. Diz não, foi os argentinos que barraram o jogo. Né? Os caras falaram, vocês não podem jogar. Pra mim eles tinham que ser presos. Tudo bem. Não, foi o contrário, foi aqui no Brasil, pô. Foram Então. eles que não. Os argentinos falsificaram o documento pra entrar. É, aí a Anvisa barrou. Eles tinham que ser presos, não barrar. Cadeia. Igual o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai, pô. É verdade. Entendeu? Os argentinos falsificam o documento. Pô, e esse boss é fácil, viu, Fernando? Da mina demoníaca mais enjoadinho ainda. Nossa, mãe. Ah, não, eu tô numa raid, né? Aí tinha um cara correndo e eu tava correndo atrás dele. Eu olhei, nossa, eu tô hostil, tô correndo atrás do cara, velho. Eu fui olhar, não, tô na raid. Aí você No tá momento eu achei que tava correndo atrás do cara. sabendo bem. É, jogar com 4 janelas tá me deixando doido. Nossa, igual eu tô fazendo aqui. Atenção 100%. Tirar a atenção é morte na hora, bombonel. Cara, não sei porque esses caras estão fazendo isso aqui agora. É muito difícil. Os bichos são muito resistentes. Deixa eu ir com mais gente. Do Pelando. O Pelando era pra estar aqui comigo. Aqui, ai, vamos aí. Não me mata não. Pra mim só falta 100 dos 500. Tá bem. Você também fez assim igual eu tô fazendo aqui, pegando uns amigos aqui que você não conhece, pegando carona na rádio dos caras. Cara, eu vou nessas aleatórias aí. Eu vejo que tá melhorzinho, eu vou lá e entro. Não, essas daqui não é raid normal, não. Os caras fazem uma party aqui, vem fazer missão, eu fico junto com eles fazendo missão. Ah, tá, entendo. Dos bichos que são muito mais fortes do que eu. Eu tenho que fazer isso. Tem que matar 500 bichos no Vale Oculto da Serpente. No 3F e no 4F. No 2F são 400 e não é. Tem bem uns 100. Bicho inchadão. Aqui tem 5. Aqui tem 5. Esse é o problema. Se tivesse uns 100... Não tava bom, mas esse cara aqui... Mano, tem muita escama azul pra fazer coisas. Fazer coisas. E ó, adição no 62 já não tá tudo 4 não? Não tá tudo azul ainda não. Tá tudo 4, mas azul não. Não, no 62 não, desculpa, no 12. No 12, não.
Então tá tudo Falta pet os 4, não? acessórios. Acessório, a bota. Que isso? Já era pra estar tudo pet 4, já. Era pra estar tudo. Já tá com 70k de poder já. Tô Eu tô quase 12? lá, pra 69. Agora começou a chegar mais gente aqui do mercenário. Olha, nasceu uma vermelhinha ali, o cara pegou agora. Aqui tem esse aqui, a bagzinha. Manda o chat Tá em fazendo geral. missão lá, cara. Rapaz, eu tenho que mandar os caras, eu vou mandar aqui não. Mas era uma boa mesmo, hein? Boa ideia, vamos mandar. E vai que chega mais gente, né? Vai adianta o nosso serviço aqui. Andas aprovechando, mano. Agora não é boa pra fazer combinação nem nada, não. Falta de sorte do caramba, tudo. Vou colocar meu bichinho lá pra upar. Chegou um cara da deste agora. Ah, não vamos começar a bater em mim, não. Não tem nada a ver com a parada, porra. Quero ver bater em mim, meu irmão. É ruim quando o boss tá colado, né, Fena? Chato pro caralho. Não dá nem pra Queria entender o que farmar. se eu escrever, eu vou morrer. O cara tá batendo em mim aqui. Vendo, esse é o problema. Os caras ficam hostil aqui batendo na gente. Depois daqui, viado, eu tô pensando de ir lá no pico farmar Dark Steel e depois ir na praça. Que às vezes dá o pessoal dá esvaziado na praça lá. Aí dá pra ir lá e ver o que nós arrumamos de sala lá, nem que seja uma sala de XP pra pegar lá pra dar uma upada de leve. Beleza. Você me fala. Aí, ó, completou. 3k de Dark Steel essa missãozinha. Né? Ai meu Deus, eu vou morrer. Sai pra lá, beleza. Cadê todo mundo? Ai, tô sozinho. Nossa senhora. Tem que me evitar, né?
Pra pare. Isso é tá dando. Tá aqui, ó. São pedrinha 3F. Ver se aparecer alguém. Um cagão ganhou uma luva azul aí. Veio pra você? Peguei PK, mano. Surbe. Foi um mago. Essa é a história das nossas vidas, Jorge. Peguei PK. Nossa, é ruim demais, né? 185 de PK eu peguei. Ai, por que eu insisto em vir aqui nesse lugar? Essa bosta desse lugar. E eu tô cheio da XP, pô. Não tô bom pra ficar perdendo XP. PK não. Esse PK aqui vai ser bem chato. Não, acho que dá pra recarregar o raid aqui, velho. Tô com bilhete aqui extra. Mano, 4 bilhetes extra. Vamos fazer? como é? 4 bilhetes extra. Tem o raid boss. Vamos no raid boss lá? Aquele raid boss aqui não. Deixa eu ver. Raid boss aqui só dá 5 Caraca, é caixas muito do demorado pedra. isso, meu irmão. 16k. Vamos no raid boss? Monge do sangue negro. Não matei nem 50 ainda. Nem chegou a 100 agora. Entra nesse cara aí, ô Fernando. É raid boss. É Arwen Gnu. Deixa eu mandar convite se você não for entrar. Eu te mando convite. Vou pedir comida no iFood. iFood. Eu espero que os caras saírem daqui, eu morro na hora. Oi, amorzinho. Yeah, meu amor. Ok. Ué, como assim, mano? O Draco caiu de novo. Eita porra. Deu uma subida brusca, mas uma subida que eu devia ter vendido esse caramba. Vou pegar a sob em dobro mesmo. Dracozinho, né, que fala. Vai pra lá, desgreta. Posso nem pedir o iFood em paz aqui. Ô Fernando, aquele Hirocat lá, viado, parece que não vai dar muita grana não, mas passivo aí desde sábado, desde sábado a sexta. Deu Deixa eu 40 bater. reais. Esse aí que é o seu primo que entra nos negócios tudo aí? Já tá É, milionário? ele entra junto comigo, agora tá entrando nos negócios aí também. Tá Esse entrando que nos já negócios. tá milionário já? Esse tá, Quem dera. tá com a graninha.
Tá nas taratas também? Não, ainda não. Vamos ver se entra, né? Star Atlas aí é futuro, né, velho? Só $20, né, pra entrar. Ó, ninguém começou essa partida ainda. Ó, já deu 3 horas. Não faz assim não me deixe sozinho. Que é o líder dessa bola. Olha aqui, não. Se os caras demorarem a iniciar, nós passa de hard. Uai, já tá na raid, meu filho. Ó, vocês já estão jogando? É. Ah, ferrou, não entrei então não. Nossa senhora. Que mole que você deu, hein? Meu boneco não entrou. Eu acho que é porque eu mudei de mapa, aí carregou o negócio, não me jogou pro mapa da raid. É. Já tá quase acabando já, na real. Nossa senhora. Mas você não tem, você pode juntar essa raid. Ah. Olha aí. Agora o idiota saiu. Saí. É, era só você juntar, aí você ia estar atrasado. Hoje não, mas ia ser bom mesmo, hein? Burrice danado. Criei outro aqui. Pera aí que eu uso o meu coisinha antes com você também. Tá. Queria ter entrado encher de gente, que demora. 7. Esse negocinho lá do clã lá vai salvar, velho. Comprar aquela água purificada lá. Comprar mais 2 caixas. Salvou pra caralho. Ensina seu primo aí como é que faz doação depois. Amanhã ele já vai Falei poder com fazer. ele. Que aí ele vai ganhando as moedinhas do clã e vai conseguir comprar as coisas. Aí, ó. Falei com ele como Vai é que é o negócio lá, o que pode trocar. Que adianta a vida essas coisas, tá? Então. Ó, tá aqui. Caramba, consigo matar, dá quase 3.000 de XP, filho. Dá 3.500 mais 2.400. Dá 7.000 de XP um bicho que eu mato aqui. Tá bom demais. Tá doido. Só que eu mato um a cada 50. Que é os caras que matam. Vou dar o último golpe aqui na raridade. Sai de mim, discreta, deixa eu viver. Eu só queria viver. Ninguém apareceu aqui no rachadão. Espero que o personagem não morra. Que Ô boneco, por que às vezes ele para de bater, bicho? Eu não entendo isso. O botão automático para do nada. Desliga. corre na cidade grande, tanta gente faz, estou só. Vento sopra perto e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais. Alguém que existe. Eu cresci, estou forte, estou pronto a lutar. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. De repente um desejo ardente de envolver limite de sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê.
Chama aí. Qual rádio você tá, Juninho? Raid Boss, é meu nome lá. Arigatou gozaimasu. Imama de Kayoshi, Tsunagira Karinadaro. Imama de Nakai Sayonara, Tsunagira Karinadaro. Dochidaro, Tsurabete wo, Aso wa Akari de Totsu, Kaite. Pensando em fazer o mistério, cara. Puxar os 2 mistérios lá pra liberar o 4 pet. Ouvir. Sim. Negócio que o segundo mistério, nossa, é muito enjoado, velho. Ah, não é não. Dá preguiça demais. O mistério aí é facinho. Não, é fácil, o negócio que dá preguiça. É muito mob que tem que matar por último lá. Mas como é facinho, você deixa no automático. Ah, meu Deus, não bate em mim não. Por que vocês estão batendo em mim? Tem um monte de gente forte aí, bate nos caras fortes, não bate em mim não. Não vai ver com essa história não. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Vou deixar isso aqui e vou lá na minha aqui. 4F. Cara, vou tentar matar um cara. Tô nervoso, hein? Não, vai sair. Esse XP aqui, tá doido. Batendo em mim, tem nada a ver com a história. Eu sou ajudante do ajudante aqui nesse negócio. Se não me quer morrer. Como é muito demorado isso aqui, tá louco. Então agora nós matamos 200 bichos. Os caras existiram.
Caramba, vou ter que sair daqui. Não vai dar pra continuar não. Já vai chegar minha comida. Nós vamos fazer alguns dias esse negócio. Acho que eu tenho que ir tirando. Se bem, deixa eu tentar farmar, né? Ah, agora já pode teleportar pro 4F. Nossa senhora, nem no pico 4 eu tô achando Dark Steel. Se eu for no 1 ainda, então fodeu. Acho não. Oxi. O negócio vai ter que matar um cara pra pegar o negócio. Isso é ridículo. Ridículo. Tem um. Potezinho aqui. Andou ainda. Ai. Ai, boneco burro. Por que você bateu no mob, caceta? Sim, sei lá, do cara de lá. Dá atenção ali pra minha bebê. Eu volto aí daqui a pouco. Espero que não morra, meu man. Tá difícil tirar PK. Eu só queria pegar o 7 azul pra aguentar um pouquinho mais os bichos. Só isso. Fácil não. Aqui é um bot, aqui é outro bot. Poxa, o negócio desse é top, hein, filho. Isso é 55. 55 também. Vou mais aqui. É. Você acaba de me sacanear. Essa regra nova que me quebra a vida. Fala assim, você nunca mais farma, maguinho. Pode ser.
Deixa daqui a pouco eu volto. Senhora, passou um cara aqui a milhão. Eita, morreu. Ah, pensei que tinha acertado o bichinho. Vai, bate, bate, Bocó, bate. Valeu, xerife. Vai, vai, xerife. Vaza, xerife. Vaza. Vai. Atende lá, xerife. Ah, falou, galera. Alô. Até mais. Até mais, até mais. Galerinha da live, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.